Você pode acreditar que um cubo gigante de ouro apareceu no Central Park? Em 2022, esse incrível cubo de 186 quilos atraiu a atenção de milhares de visitantes e transeuntes. Seu valor era de impressionantes 11,7 milhões de dólares, e ele fez parte de uma instalação artística que gerou interesse e discussões. Imagine um enorme pedaço brilhante de ouro simplesmente repousando em um dos parques mais famosos de Nova York. Criado pelo renomado artista e designer Robert Wilson, esse cubo desafiou nossas ideias sobre valor, arte e natureza. Quando o sol refletia em sua superfície, o cubo não apenas impressionava, mas também fazia os espectadores refletirem sobre o que é luxo em nosso mundo acelerado. A instalação foi temporária, mas deixou uma impressão duradoura em todos que a viram. As pessoas tiravam fotos, compartilhavam suas opiniões na internet e até refletiam sobre o futuro da arte em espaços públicos. Esse espetáculo dourado mostrou como algo tão extravagante pode surgir em um lugar associado à natureza e ao lazer. O que isso diz sobre o papel da arte em nossas vidas? Na verdade, os baleias azuis são enormes. Esses gigantes gentis do oceano são os maiores animais da Terra, e seu coração mostra bem seu tamanho. Ele pesa incríveis 180 quilos, sendo não só pesado, mas também extremamente poderoso. Na verdade, seu batimento pode ser ouvido a mais de 3 quilômetros de distância. Imagine como o som se espalha pelas profundas águas azuis do oceano. Essa habilidade única permite que eles se comuniquem a longas distâncias, ajudando a se encontrarem em vastos espaços oceânicos. As baleias azuis podem crescer até 30 metros de comprimento, e seus corações são do tamanho de um carro pequeno. Elas precisam de um coração tão potente para bombear sangue por seus enormes corpos, garantindo oxigênio a cada órgão e músculo. Não é incrível como a natureza cria seres tão maravilhosos? Por que é importante o redesign da bandeira da Nova Zelândia? Em uma tentativa de explorar sua identidade nacional, a Nova Zelândia realizou um concurso para um novo design da bandeira nacional, convidando todos a apresentarem suas ideias. A resposta foi incrível. Milhares de criações criativas foram enviadas, mostrando a profundidade do espírito neozelandês. Entre esses designs únicos, um se destacou, com a imagem de um kiwi com olhos a laser. Embora esse design ousado não tenha vencido, ele conquistou a imaginação do público e rapidamente se tornou um símbolo de orgulho e humor nacional. Os neozelandeses apreciaram como ele reflete sua cultura única e seu senso de diversão. O concurso não apenas iniciou discussões sobre o que a bandeira deve representar, mas também destacou a importância da inclusão na definição de símbolos nacionais. Essa abordagem divertida para um tema sério nos lembra como a criatividade pode unir as pessoas, o que o futuro reserva para a bandeira da Nova Zelândia. A importância da participação é inegável. No mundo digital de hoje, as sessões de comentários se assemelham a praças movimentadas, onde todos podem expressar suas opiniões. Quando as histórias terminam convidando os espectadores a fazer perguntas ou compartilhar pensamentos, isso cria uma conexão. Essa abordagem não apenas estimula discussões, mas também faz com que o público se sinta valorizado. Por exemplo, quando um vídeo popular convida os espectadores a refletir sobre um tema, isso pode gerar trocas dinâmicas e novas ideias. Essa interação cria uma atmosfera de comunidade, onde as pessoas se sentem parte de uma conversa maior. Além disso, a troca de opiniões nos comentários enriquece as perspectivas e torna o conteúdo mais acessível. Ao interagir ativamente com os espectadores, os criadores não apenas fortalecem a lealdade, mas também ajustam suas mensagens com base no feedback. Portanto, da próxima vez que você assistir a um vídeo, não hesite em deixar comentários e adicionar sua voz à discussão. Você já pensou em usar uma motosserra na cozinha? Alguns amantes da culinária adotaram essa tendência inusitada, encontrando prazer em cortar carne com motosserras. Embora pareça impraticável, a imagem de uma motosserra rugindo enquanto corta bifes e carnes assadas é inesquecível. Esses chefes ousados aproveitam a audácia e a criatividade, transformando uma ferramenta potencialmente perigosa em um utensílio de cozinha diferente. A cada corte, eles destacam a combinação única de arte e coragem no mundo da culinária. Essa paixão de nicho causa estranhamento e nos faz pensar se essas técnicas podem inspirar novas inovações na cozinha. Mesmo que a maioria dos chefes prefira facas tradicionais, os entusiastas das motosserras nos lembram que cozinhar pode ultrapassar limites.
trazendo uma mistura de diversão e risco para a cozinha. Quem sabe um dia as motosserras possam ter seu lugar na culinária convencional. Você sabia que cerca de 90% dos alimentos que consumimos no mundo vem de apenas 12 plantas e 5 animais? Essa estatística surpreendente mostra como algumas espécies dominam nossa dieta, influenciando o que cultivamos em nossos jardins e o que encontramos nos supermercados. Entre as 12 plantas estão itens básicos como arroz, trigo e milho, que fornecem os carboidratos necessários, enquanto os 5 animais são principalmente gado, ovelhas, cabras, porcos e galinhas, que nos oferecem a maior parte da proteína. Essa dependência de uma diversidade tão limitada pode parecer surpreendente, especialmente considerando a quantidade de outras plantas e animais comestíveis. Esse foco restrito pode afetar a segurança alimentar e a biodiversidade, tornando-nos vulneráveis a doenças e mudanças climáticas. Então, da próxima vez que você estiver saboreando sua refeição, pense em todas as incríveis plantas e animais que a tornam possível. Podemos diversificar nossa dieta para um futuro mais saudável. Você consegue imaginar que urinar no oceano é ilegal? Em Portugal, essa lei surpreendente visa proteger as águas costeiras e o meio ambiente. As belas praias do país atraem milhões de moradores e turistas todos os anos. Por isso é fundamental manter os mares limpos. Quando as pessoas urinam no oceano, isso pode causar poluição, afetando a vida marinha e a saúde da costa. A legislação portuguesa pede aos visitantes que usem banheiros para manter as águas limpas. Essa regra reflete um compromisso maior com a proteção do meio ambiente, mostrando que até pequenas ações podem ajudar a criar um planeta mais saudável. Os turistas podem achar essa lei estranha, mas ela visa preservar as lindas praias que todos adoram. Então, da próxima vez que você estiver aproveitando as ondas em Portugal, lembre-se das regras e mantenha o oceano limpo. Afinal, todos nós queremos nadar em águas limpas, não é? Por que a Suprema Corte classifica os tomates como vegetais? Essa classificação jurídica inusitada surgiu de um caso interessante de 1893, chamado Nix contra Hedden. A Suprema Corte decidiu que, apesar de os tomates serem cientificamente considerados frutas por conterem sementes e crescerem de plantas floridas, eles devem ser vistos como vegetais no contexto culinário. Essa decisão foi influenciada principalmente pela forma como os tomates são geralmente usados na cozinha e servidos, o que se assemelha mais a vegetais do que a frutas como maçãs ou laranjas. Essa decisão foi significativa, pois destacou a diferença entre classificações científicas e o uso prático do dia a dia. Então, quando você corta um tomate suculento para sua salada, lembre-se de que, do ponto de vista legal, ele é um vegetal. É surpreendente como o mundo jurídico pode redefinir algo tão comum como o tomate. Você já experimentou o chocolate Cadbury Flake com sorvete? Essa deliciosa sobremesa de chocolate foi lançada em 1920 e desde então se tornou um doce favorito, especialmente no Reino Unido. O Cadbury Flake é conhecido por sua textura única e quebradiça, que o torna o complemento perfeito para o sorvete. Uma das maneiras mais populares de usá-lo é como cobertura para sorvete em casquinha, transformando um lanche simples em algo especial. Quando as pessoas pedem um 99 Flake, elas não recebem apenas uma casquinha comum. Elas desfrutam de uma combinação deliciosa da cremosidade do sorvete com o rico sabor do chocolate Flake. O nome 99 Flake está ligado à tradição de vendê-los em carrinhos de sorvete, o que o torna um favorito nostálgico para muitos. A combinação do sorvete gelado e a crocância do flake cria um contraste que agrada ao paladar. Esteja você na praia ou no parque, o 99 Flake traz alegria e prazer a qualquer momento. Você já experimentou essa sobremesa icônica? Você já se perguntou como Matrix mudou as tendências da moda? No final dos anos 1990, Matrix explodiu nas telas, trazendo não apenas uma narrativa inovadora, mas também uma grande revolução na moda. A estética cyberpunk do filme, marcada por casacos de couro preto, botas de combate e óculos escuros grandes, cativou o público mundial e estabeleceu um novo padrão de estilo. As pessoas começaram a adotar esse visual ousado e futurista em seu dia a dia, influenciadas por personagens icônicos como Neo e Trinity. De repente, esses heróis da tela se tornaram ícones de estilo, cujas roupas ousadas inspiraram fãs em todo lugar. Essa influência foi além da moda casual. Estilistas de alta costura abraçaram o clima de Matrix
misturando seus elementos com estilos tradicionais de passarela. O que se desenrolou foi uma renascença digital que uniu tecnologia e moda, transformando o cenário. Várias subculturas, de góticos a skatistas, também se sentiram atraídas por essa nova estética, incorporando sua essência em suas identidades. Então, da próxima vez que você ver alguém com um casaco de couro preto e óculos escuros, lembre-se, é um testemunho de como um filme pode transformar profundamente a narrativa da moda. Você sabia que programas familiares podem relaxar sua mente? Assistir reprises de seus programas de TV favoritos, reler livros que você ama ou ouvir músicas conhecidas cria um espaço acolhedor para nossa mente. Isso acontece porque o conteúdo familiar exige menos esforço mental em comparação com novas experiências. Quando nos mergulhamos nesses materiais relaxantes, nosso cérebro recebe o descanso necessário, permitindo que recuperemos nossas energias. Essa reinicialização mental é muito útil, especialmente em momentos de estresse, quando podemos nos sentir sobrecarregados ou desmotivados. Ao dedicar tempo ao que já gostamos, damos a nós mesmos a chance de escapar do caos do dia a dia, promovendo o relaxamento e melhorando nosso humor. Na próxima vez que você se sentir sobrecarregado, considere aproveitar as reprises relaxantes ou suas músicas favoritas. Não é apenas entretenimento, é uma forma de cuidar da sua saúde mental. Você vai se surpreender ao saber que a SpaceX lançou um carro. Em 2018, a inovadora empresa SpaceX, fundada por Elon Musk, fez manchetes ao enviar um brilhante Tesla Roadster vermelho para a órbita em um foguete Falcon Heavy. Foi um voo de teste que mostrou não apenas a potência do foguete, mas também o estilo dramático de Musk. Em vez de uma carga útil comum, eles decidiram enviar um carro para o espaço, com um manequim vestido de astronauta chamado Starman ao volante. Enquanto o Roadster viaja pelo sistema solar, ele acrescenta um elemento incomum à história da engenharia automotiva, combinando conquistas técnicas com um toque de fantasia. Esta jornada sem precedentes nos convida a imaginar um futuro onde os carros não estão apenas na Terra, mas também exploram o espaço. Você consegue imaginar como é dirigir entre as estrelas? Um fato interessante sobre exoplanetas. Este planeta incomum, conhecido como 55 Cancri, chama a atenção dos cientistas por suas características estranhas. Acredita-se que tem uma atmosfera de carbono e pode ser preenchido com diamantes. Imagine como seria flutuar em nuvens de joias brilhantes em vez de gotas de chuva. Mas isso não é tudo. Em vez de água, este mundo incrível pode ter um oceano de lava devido ao calor extremo de sua estrela. 55 Cancri e orbita sua estrela a uma distância tão próxima que completa um ano inteiro em apenas 18 horas. Essa órbita rápida significa que na superfície do planeta há temperaturas extremas, tornando-a incrivelmente resistente, mas também interessante para estudo. Com uma densidade que indica um núcleo rochoso e formas geológicas potencialmente únicas, 55 Cancri e desafia nossa ideia de como podem ser os planetas. Talvez isso signifique que existem mundos ainda mais estranhos esperando para serem descobertos. Você sabia que a cor dos olhos das corujas revela seus hábitos? A cor dos olhos das corujas não é apenas para a beleza. Na verdade, ela dá uma ideia de como elas caçam. Por exemplo, corujas com olhos marrons escuros são mestres da caça noturna, usando sua visão aguçada para se orientar na escuridão. Ao mesmo tempo, corujas com olhos laranjas preferem caçar ao amanhecer e ao anoitecer, aproveitando aquelas horas de crepúsculo quando outros seres estão ativos. Corujas com olhos amarelos, por outro lado, são predadoras diurnas, se sentindo bem à luz do dia enquanto procuram por comida. Essa incrível característica evolutiva as ajuda a se camuflar no ambiente durante a caça, tornando-as mais bem-sucedidas em capturar suas presas. Na próxima vez que você ver uma coruja, reserve um momento para prestar atenção na cor dos olhos dela. Isso pode te dizer se esse amigo emplumado prefere a escuridão da noite, a magia do crepúsculo ou a luz do dia. Você já pensou por que rir é bom para o coração? Estudos recentes mostram que rir faz mais do que apenas melhorar o humor. Na verdade, é benéfico para a saúde do coração. Quando você ri, isso estimula o endotélio que reveste seus vasos sanguíneos. Essa estimulação faz com que os vasos se dilatem, melhorando significativamente a circulação. Além disso, rir reduz os níveis de hormônios do estresse, como o cortisol, que podem ser prejudiciais em altas quantidades. E tem mais: rir ajuda a liberar endorfinas.
substâncias incríveis que te deixam mais feliz e aliviam a dor. Essa combinação resulta na redução da pressão arterial, tornando o riso uma maneira divertida e eficaz de diminuir o risco de doenças cardiovasculares. Então, da próxima vez que você assistir a uma comédia ou compartilhar uma piada com amigos, lembre-se de que você não está apenas se divertindo, você também está dando um impulso saudável ao seu coração. Adivinha o que realmente provoca o seu reflexo de espirro? Acontece que a maioria de nós não consegue espirrar com os olhos abertos. A razão por trás desse fato fascinante está na forma como nossos corpos funcionam. Quando você sente que vai espirrar, seu corpo se prepara para uma liberação poderosa de ar pelo nariz e pela boca para expelir qualquer irritante. Como parte desse processo, um reflexo faz com que os músculos ao redor das pálpebras se fechem, atuando como um mecanismo de proteção. Esse reflexo ajuda a impedir que partículas estranhas entrem nos seus olhos durante um espirro. Você pode se surpreender ao descobrir que tentar manter os olhos abertos enquanto espirra pode causar desconforto ou até mesmo danos. Algumas pessoas brincam que isso pode resultar em lágrimas espontâneas. É incrível pensar em como essa resposta automática exemplifica o design inteligente do corpo para se proteger. Cada vez que aquela coceira familiar no seu nariz sinaliza um espirro iminente, lembre-se de aproveitar a experiência de ter os olhos fechados. É uma maneira natural de nossos corpos nos protegerem de perigos potenciais. Por que não apreciar esse reflexo curioso, mas vital? Por que é proibido comer enquanto se nada em Maryland? Essa lei estranha pode parecer absurda, mas na verdade visa garantir a segurança e a limpeza. As praias de Maryland atraem muitos turistas que querem aproveitar o sol e o mar, mas a combinação de comida e natação pode causar problemas. Comer na água pode atrair animais marinhos como gaivotas ou peixes, criando bagunça e perigos potenciais. Imagine uma gaivota mergulhando em busca da sua batata frita enquanto você tenta nadar. Além disso, há o problema do lixo. Restos de comida podem poluir o oceano e prejudicar a vida selvagem. Ao evitar comer na água, Maryland espera manter as praias limpas para todos. Então, enquanto você nada no Atlântico, é melhor aproveitar os lanches na areia. Essa pequena regra tem como objetivo proteger tanto os nadadores quanto os ecossistemas marinhos. O que você acha? Essa lei faz sentido? Você sabia que seu corpo se renova a cada 10 anos? É surpreendente perceber que as células do seu corpo estão sempre mudando. Embora você possa se sentir como na adolescência, seu corpo passa por um incrível processo de renovação. Cientistas acreditam que, em média, o corpo humano se renova completamente a cada 10 anos. Isso significa que, em 10 anos, a maioria das células que formam sua pele, músculos e órgãos será completamente nova. Algumas células, como as da mucosa do estômago, podem se renovar em apenas alguns dias, enquanto outras, como os neurônios do seu cérebro, podem viver por toda a vida. Esse processo de regeneração ajuda a manter sua saúde, curar feridas e se adaptar a novas experiências. Claro, nem todas as substituições acontecem na mesma velocidade, e fatores como idade, estilo de vida e ambiente podem influenciar a rapidez com que seu corpo se renova. Portanto, da próxima vez que você olhar no espelho, lembre-se de que você não está apenas envelhecendo, você também está se transformando em uma nova versão de si mesmo. É verdade que a Pixar fazia mágica durante o almoço? Em 1994, os gênios criativos da Pixar usavam seus intervalos para o almoço, não apenas para comer. Nesses breves momentos, eles geravam e desenvolviam ideias para vários filmes amados, como Wall e Vida de Inseto, Monstros S.A. e Procurando Nemo. Esse incrível surto de criatividade mostra como a paixão pode se manifestar nos lugares mais inesperados, até mesmo durante um lanche rápido. A equipe não apenas desfrutava da comida, eles alimentavam suas imaginações. Ideias surgiam, risadas ecoavam e conceitos inovadores tomavam forma, demonstrando o talento e a colaboração dos artistas e contadores de histórias da Pixar. A abordagem única deles para a colaboração nesses breves momentos nos lembra que a inspiração pode vir a qualquer hora e em qualquer lugar, se estivermos abertos e conectados. A mágica da Pixar não era criada em isolamento. Ela prosperava em uma atmosfera que favorecia o pensamento lúdico e o trabalho em equipe. Acredite ou não, o efeito placebo pode curar.
Esse fenômeno incrível mostra o quão poderosas nossas crenças podem ser na influência da nossa saúde. O efeito placebo acontece quando as pessoas notam melhorias reais em sua condição após receber um tratamento sem ingredientes terapêuticos, como um comprimido de açúcar. Tudo se resume à expectativa. Quando os pacientes acreditam que estão recebendo um tratamento eficaz, seus cérebros frequentemente provocam mudanças fisiológicas observáveis. Por exemplo, se alguém toma um comprimido de açúcar achando que vai aliviar uma dor de cabeça, seu corpo pode realmente produzir endorfinas, assim como faria em resposta a um medicamento eficaz. Pesquisas mostram que em ensaios clínicos, muitos participantes que receberam placebos relataram alívio significativo dos sintomas, como dor reduzida ou ansiedade diminuída. Essa interação empolgante entre mente e corpo destaca a importância da atitude mental nos processos de cura. Embora os placebos não possam substituir intervenções médicas genuínas, eles ressaltam uma verdade inspiradora. Nossa mente tem uma capacidade notável de influenciar a saúde física. Então, da próxima vez que você não se sentir bem, considere que sua crença na recuperação pode desempenhar um papel crucial. Vamos revelar a verdade sobre o Papai Noel. O nome Papai Noel tem uma origem fascinante, vindo do personagem holandês chamado Sinterklaas, que é uma versão divertida de São Nicolau, um generoso bispo do século IV. Quando os colonos holandeses chegaram à América no século XVIII, trouxeram suas tradições favoritas de Sinterklaas. Com o tempo, esse nome se transformou em Papai Noel, como conhecemos hoje. Mas isso não é tudo. A imagem que associamos ao Papai Noel, com seu traje vermelho brilhante e barba branca fofa, não foi totalmente formada até o século XX. Várias histórias tiveram um grande impacto, mas foi a famosa campanha publicitária da Coca-Cola, na década de 1930, que consolidou sua imagem na cultura popular. Essa combinação de história e marketing fez do Papai Noel um símbolo querido de generosidade e espírito festivo em todo o mundo. Acredite ou não, os peixes grandes estão desaparecendo rapidamente. Desde 1950, a população global desses magníficos seres diminuiu impressionantes 90%. Essa queda alarmante afeta principalmente espécies populares, como atum, peixe-espada e bacalhau, que desempenham um papel crucial nos ecossistemas oceânicos e na indústria pesqueira mundial. As principais causas desse problema são a pesca excessiva, a destruição de habitats e as mudanças climáticas. Com a diminuição dos peixes grandes nos oceanos, podemos observar um desequilíbrio na vida marinha, já que as populações de peixes pequenos podem aumentar drasticamente, prejudicando toda a cadeia alimentar. Além disso, essa perda impacta comunidades pesqueiras e economias ao redor do mundo, pois muitas delas dependem desses peixes para sobreviver. Há esforços em andamento para gerenciar as populações de peixes de forma mais sustentável, mas muitos se perguntam se não é tarde demais para corrigir os danos. O que podemos fazer para proteger nossos oceanos e os grandes peixes que neles habitam? Difícil de acreditar, mas a Mongólia tem Wi-Fi grátis na estepe. Este fato fascinante destaca a incrível velocidade com que o sistema de telecomunicações da Mongólia está se desenvolvendo. No coração das vastas e deslumbrantes estepes, onde a vida nômade tradicional predominava, pontos de Wi-Fi gratuitos estão transformando a vida cotidiana. Essas conexões de internet permitem que famílias nômades e viajantes se comuniquem, acessem serviços essenciais e até gerenciem negócios diretamente do campo aberto. Imagine estar na beleza serena da estepe, cercado por ovelhas pastando, enquanto verifica suas mensagens ou navega pelas últimas notícias online. Essa inovação notável reflete uma mudança cultural que abraça a modernização, respeitando ao mesmo tempo o rico patrimônio da Mongólia. Com um número crescente de pessoas conectadas, o cenário digital está aprimorando o tecido social das comunidades nômades, fornecendo ferramentas para educação, comércio e conexão. À medida que a tecnologia continua a avançar, a Mongólia mostra que é possível unir tradições antigas com conveniências modernas, criando uma mistura única do velho e do novo. O que o futuro reserva para esta nação dinâmica? Você sabia que os códigos QR surgiram em 1994? Essa tecnologia incrível foi criada pela empresa japonesa Denso Wave para rastrear carros na produção. Imagine um sistema que ajuda as fábricas a gerenciar facilmente seus estoques e processos. Hoje, os códigos QR são ferramentas universais, presentes em tudo, desde cardápios de restaurantes até campanhas publicitárias.
A capacidade deles de armazenar informações e conectar usuários à internet com um simples escaneamento os tornou essenciais em várias áreas. Durante a pandemia, sua praticidade aumentou, pois as empresas começaram a adotar soluções sem contato. Agora, até seu smartphone pode ler esses códigos instantaneamente. Com seus quadrados únicos cheios de dados, os códigos QR continuam a evoluir, abrindo novas oportunidades de interação e engajamento. O que eles vão inventar a seguir? Prepare-se para as rápidas mudanças climáticas. A velocidade com que o clima está mudando é impressionante e, em grande parte, é causada pela atividade humana, como a queima de combustíveis fósseis e o desmatamento. Essas ações liberam gases de efeito estufa, como o dióxido de carbono, na atmosfera, retendo calor e alterando as condições climáticas. Como resultado, nosso planeta está passando por mudanças significativas que ocorrem rápido demais para muitos ecossistemas se adaptarem. Por exemplo, os recifes de corais, frequentemente chamados de florestas tropicais do mar, estão perdendo suas cores devido ao aumento da temperatura do oceano, o que ameaça a vida marinha que depende desses habitats. Além disso, animais como os ursos polares estão tendo dificuldades para encontrar alimento, já que o derretimento do gelo afeta suas áreas de caça. Essas mudanças aceleradas estão causando problemas como tempestades intensas, secas e alterações nas populações de animais selvagens, tornando urgente a necessidade de ação. Como podemos ajudar a desacelerar essa tendência preocupante? Você não vai acreditar no que Alan Markovits fez por vingança. Em 2013, Alan Markovits encontrou uma maneira inusitada de expressar sua raiva ao descobrir a traição da esposa. Em vez de se afundar na tristeza, ele decidiu fazer uma declaração ousada. Markovits comprou uma casa bem ao lado da casa da esposa e instalou uma enorme estátua de uma mão mostrando o dedo do meio. Essa escultura chamativa foi posicionada estrategicamente para apontar diretamente para a casa dela. A imagem chocante rapidamente chamou a atenção e se tornou uma lenda local. Alguns viam isso como um ato divertido de rebeldia, enquanto outros questionavam sua maturidade. Independentemente das opiniões, a ousadia de Markovits se tornou um símbolo de sua frustração e criatividade na luta contra a traição pessoal. O que essa história diz sobre até onde as pessoas vão por vingança? Quem inventou o primeiro sutiã esportivo? Na verdade, foram duas mulheres inovadoras, Lisa Lindahl e Polly Smith, na década de 1970. Frustradas com a falta de roupas esportivas adequadas para mulheres, elas decidiram transformar cuecas masculinas em roupas funcionais para atletas. Essa solução criativa permitiu que as mulheres finalmente se exercitassem sem desconforto. A invenção delas não foi apenas uma ideia inteligente, ela deu início a uma nova categoria de roupas esportivas femininas. Com o aumento do número de mulheres praticando esportes, a demanda por roupas de suporte e práticas cresceu. Isso levou à evolução do sutiã esportivo como um item essencial do vestuário esportivo, projetado especificamente para as necessidades das mulheres. Hoje, os sutiãs esportivos vêm em diferentes estilos e designs, oferecendo vários níveis de suporte para diferentes tipos de atividade. Graças a Lindahl, Smith e sua criatividade, agora atletas de todas as idades podem praticar esportes com conforto e confiança. Não é incrível como uma ideia simples pode mudar o mundo das roupas esportivas? E se eu te contar sobre garrafas de apoio emocional? Esses acessórios incomuns não são apenas ferramentas para hidratação. Eles se tornaram elementos importantes de autocuidado para muitas pessoas. Recentemente, essa tendência tem ganhado popularidade, pois as pessoas encontram conforto em levar suas garrafas especiais para todo lugar. Imagine uma garrafa bem decorada, que parece ser sua pequena companheira, te apoiando durante um dia estressante. Essa mudança mostra a incrível conexão entre manter a hidratação e o bem-estar emocional. Muitos sentem ansiedade ao esquecer sua garrafa, o que destaca o quanto nossos sentimentos estão ligados aos objetos que escolhemos ter por perto. É difícil acreditar que algo tão simples como água potável pode afetar nosso humor, mas essas garrafas representam conforto e apoio em um mundo acelerado. Então, pronto para escolher sua garrafa de apoio emocional? Difícil de acreditar, mas o ouro pode se estender por 50 milhas. Essa incrível plasticidade faz do ouro um dos metais mais utilizados no nosso planeta. Apenas uma onça pode ser esticada em um fio de 50 milhas, mostrando suas propriedades únicas.
O ouro não só é lindo em joias, mas também desempenha um papel importante em áreas como eletrônica e odontologia. Sua excelente condutividade o torna ideal para conectar componentes em dispositivos como smartphones, laptops e até naves espaciais. Além disso, o ouro não perde o brilho, o que permite que mantenha sua aparência atraente e alto desempenho ao longo do tempo. Você sabia que os astronautas usam capacetes com uma fina camada de ouro? Esse design inteligente reflete a radiação solar prejudicial, ajudando os astronautas a se manterem frescos enquanto flutuam em condições extremas no espaço. A versatilidade e as propriedades úteis do ouro realmente o tornam um tesouro tanto na beleza quanto na tecnologia. Você consegue imaginar quanta água é necessária para o café? Para produzir apenas 1 quilo de café, são necessários cerca de 140 litros de água. Esse número impressionante destaca os recursos significativos necessários para cultivar o café. Muitos adoram o café da manhã, mas poucos percebem seu impacto no meio ambiente. O processo começa nas plantações de café, onde os grãos crescem em climas tropicais, muitas vezes em regiões montanhosas. Essas fazendas dependem muito da água, não só para as plantas, mas também para o processamento e secagem dos grãos após a colheita. Com o aumento da demanda por café em todo o mundo, essa natureza sedenta levanta questões sobre a sustentabilidade. Como os amantes do café podem desfrutar de sua bebida favorita enquanto cuidam dos preciosos recursos hídricos? É hora de explorar práticas agrícolas sustentáveis, como irrigação por gotejamento ou a escolha de variedades de café resistentes à seca, para que possamos continuar apreciando o café por muitos anos. Você sabia que esses seres únicos podem desempenhar um papel importante na manutenção do equilíbrio ecológico? Os tatus são interessantes não apenas por suas carapaças, eles também contribuem de maneira inesperada para o meio ambiente. Por exemplo, seu hábito de cavar ajuda na aeração do solo, melhorando sua qualidade e permitindo que as plantas prosperem. Ao revirar a terra, eles ajudam na reciclagem de nutrientes, o que apoia o crescimento de diferentes espécies de plantas. Em áreas onde os tatus vivem, sua presença pode promover um ecossistema mais saudável como um todo. Essa conexão é especialmente importante em regiões como Augusta, onde o equilíbrio entre flora e fauna é crucial. Suas atividades podem até beneficiar outros animais, criando espaço para animais cavadores e novo crescimento de plantas. Não é incrível como um pequeno animal pode ter um impacto tão grande no meio ambiente? Surpresa, Arizona, recebeu seu nome por causa de expectativas baixas. Quando a fundadora deste curioso município, uma mulher chamada Flora May Statler, o estabeleceu na década de 1930, ela nunca imaginou que ele se tornaria uma comunidade tão vibrante como é hoje. Na verdade, ela expressou seus pensamentos com humor, dizendo que ficaria surpresa se a cidade algum dia se tornasse significativa. Essa brincadeira se tornou o nome da cidade, refletindo suas modestas esperanças e uma pitada de ironia. Flora planejava criar um pequeno e simples bairro para pessoas em busca de moradia acessível no deserto, mas, em vez disso, Surpresa cresceu rapidamente. Com o passar dos anos, transformou-se de um pequeno ponto no mapa em uma das cidades que mais crescem no Arizona, conhecida por seu clima quente, eventos comunitários vibrantes e belos parques. Hoje, os moradores e visitantes da cidade sentem o espírito de crescimento inesperado e resiliência, provando que, às vezes, um começo modesto esconde um grande potencial. Então, da próxima vez que você ouvir o nome Surpresa, lembre-se de sua curiosa origem e de como superou todas as expectativas. Você não vai acreditar no que vai acontecer no século 50. Poncel Pinternen e Anda estão na vanguarda de conquistas incríveis com o projeto Diva, que revolucionou as tecnologias de sua época. A iniciativa Diva foca na integração de robôs modernos, inteligência artificial e fontes de energia renováveis para criar condições de vida sustentáveis. Poncel é um engenheiro excepcional, desenvolvendo novos equipamentos que funcionam com energia de emissões zero, enquanto Anda, uma visionária em software, programa sistemas de IA que interagem perfeitamente com o ambiente. Seus esforços não se concentram apenas em inovações técnicas. Eles buscam melhorar a qualidade de vida para todos, tornando as tarefas diárias mais simples e eficientes. Imagine um mundo onde as casas se ajustam às nossas necessidades e o transporte público é totalmente automatizado. Enquanto esses dois inovadores expandem os limites da ciência, eles inspiram futuras gerações a sonhar ainda mais alto. Qual será a próxima grande descoberta?
Você sabia que metade dos apartamentos em Los Angeles não tem geladeira? Na agitada cidade de Los Angeles, surpreendentes 50% dos apartamentos não possuem esse eletrodoméstico. Isso pode parecer chocante, mas está relacionado às regras locais. Em LA, a geladeira é vista como um conforto, não uma necessidade. Então, os proprietários não são obrigados a fornecê-la. Para muitos inquilinos, isso cria um desafio único ao se mudarem para um novo lar. Imagine se mudar e descobrir que a cozinha não tem um aparelho tão importante. Alguns podem ver isso como uma oportunidade de escolher a geladeira dos sonhos, enquanto outros encaram como um problema a mais. Essa situação reflete uma tendência maior no mercado de aluguel, onde as comodidades podem variar bastante e os inquilinos precisam estar atentos ao procurar o apartamento ideal. Portanto, da próxima vez que você estiver procurando um lugar para morar, verifique o que está incluído, especialmente a geladeira. Prepare-se para celebrar o Dia Internacional do Bacon. Esta deliciosa festa acontece todo dia 3 de setembro e é dedicada a um dos cafés da manhã mais amados, o bacon. Seja em tiras crocantes com ovos ou em um sanduíche saboroso, este evento convida os fãs a saborear seus pratos favoritos com bacon. Muitos aproveitam a oportunidade para fazer brunches ou piqueniques com receitas criativas, desde bacon enrolado em jalapeno até sobremesas sofisticadas com bacon. A celebração se tornou popular no início dos anos 2000, graças ao sabor único e à versatilidade do bacon nos pratos. Neste dia especial, os amantes do bacon se reúnem, compartilhando receitas, dicas e experiências nas redes sociais, tornando o evento divertido e interativo. Alguns até mostram sua criatividade, experimentando coquetéis com bacon ou petiscos com seu sabor. Então, junte-se à celebração e prepare algo delicioso em homenagem a este café da manhã favorito. Você já pensou sobre a amizade em casas pequenas? Nesses espaços aconchegantes, as conexões entre os moradores podem levar a momentos incríveis. Casas menores geralmente significam vizinhança mais próxima, o que favorece relacionamentos mais profundos. Seja em refeições compartilhadas, projetos em conjunto ou na rotina do dia a dia, essas interações podem revelar personalidades e características únicas. Pessoas que vivem juntas podem rir de situações inesperadas ou se apoiar em momentos difíceis, criando uma forte rede de apoio. É impressionante ver como interações próximas podem mostrar tanto os melhores quanto os lados mais engraçados de cada um. Desde danças espontâneas na sala até conversas profundas à noite, casas pequenas costumam ser o cenário de memórias inesquecíveis. Você já percebeu como amigos em um espaço limitado podem surpreendê-lo com soluções criativas para tarefas cotidianas? Essa dinâmica pode transformar a vida comum em uma comunidade vibrante, cheia de surpresas e alegrias. Você sabia que Montevidéu tem o carnaval mais longo do mundo? Essa festa vibrante dura mais de 40 dias, tornando-se o carnaval mais longo do planeta. Acontecendo na capital do Uruguai, o carnaval é uma explosão de cores, ritmos e alegria, atraindo tanto os locais quanto os turistas. As ruas se enchem de desfiles com fantasias deslumbrantes e apresentações ao vivo, enquanto o som dos tambores ecoa no ar. Uma característica única desse carnaval é o uso da sátira. Muitos shows de comédia zombam de políticos, oferecendo uma visão humorística sobre questões sociais. Não é apenas diversão. Esse evento é uma parte importante da cultura uruguaia, refletindo a rica história e o espírito artístico do país. Famílias e amigos se reúnem para aproveitar essa atmosfera festiva, criando um senso de comunidade e alegria compartilhada. Se você quer dançar nas ruas ou apenas relaxar e assistir às apresentações, o carnaval em Montevidéu tem algo para todos. Então, se você algum dia estiver no Uruguai, não perca essa celebração espetacular. A Califórnia realmente mudou para sempre a justiça criminal. Nos anos 1960, um distrito progressista da Califórnia deu um passo revolucionário ao introduzir o trabalho comunitário como alternativa à prisão por crimes menores. Essa abordagem inovadora não apenas punia os infratores, mas também buscava restaurar a sociedade, ajudando as pessoas a aprenderem com seus erros. Em vez de simplesmente prender as pessoas, esse distrito percebeu que muitos infratores de menor gravidade poderiam se beneficiar da oportunidade de se reabilitar através do serviço, participando da limpeza de parques, ajudando em abrigos locais ou se envolvendo em outros projetos comunitários. Essas pessoas faziam uma contribuição positiva, evitando as duras consequências da prisão.
Essa mudança deu início a um movimento mais amplo em direção à justiça restaurativa em todos os Estados Unidos, enfatizando a reabilitação e o envolvimento da comunidade, e não apenas a punição. À medida que outras regiões começaram a adotar programas semelhantes, muitos começaram a reavaliar as visões tradicionais sobre a justiça. O trabalho comunitário pode ajudar a criar uma sociedade mais segura, promovendo responsabilidade e engajamento social. A abordagem pioneira do Distrito da Califórnia mudou as discussões sobre justiça e continua a influenciar nossa percepção sobre crime e reabilitação até hoje. Quanto tempo vivem, na verdade, as pitons? No livro dos recordes, encontramos uma incrível piton chamada Medusa, reconhecida como a cobra mais longeva do mundo. Embora Medusa impressione com sua idade, a maioria das pitons vive apenas de 20 a 25 anos. Algumas podem chegar a 30 anos, mas a ideia de uma cobra de 100 anos parece improvável. A expectativa de vida das pitons é influenciada por fatores como habitat, alimentação e saúde. Na natureza, elas enfrentam perigos de predadores e mudanças no ambiente que podem encurtar suas vidas. Já em cativeiro, onde recebem cuidados regulares e proteção, as pitons podem viver mais. Esse contraste interessante destaca a importância do habitat para a longevidade dessas incríveis répteis. Então, da próxima vez que você ver uma piton, lembre-se de que, embora a medusa estabeleça um padrão alto, a maioria delas ainda tem suas próprias médias. É verdade que o Tenpoc está escondido na China? Em 1º de julho, muitos afirmam que o Tenpoc, uma impressionante construção na China, não pode ser vista fora do país, nem mesmo com os telescópios mais modernos. Isso dá a esse lugar misterioso uma atmosfera especial. Dizem que o Tenpoc é uma enorme instalação cercada por altos níveis de segurança, dificultando a visão para pessoas de fora. Alguns telescópios de alta tecnologia podem escanear grandes áreas, mas a China é conhecida por suas rigorosas medidas de controle, tornando quase impossível encontrar o Tenpoc através da névoa de restrições. Isso gerou uma mistura de curiosidade e ceticismo sobre o que realmente acontece lá. Pode ser um projeto secreto do governo ou algo completamente diferente. Embora essas afirmações gerem especulações, a verdade sobre o Tenpoc continua elusiva. O que você acha que está escondido atrás dessas paredes? Acredite ou não, Copenhague adora bicicletas. Cerca de 36% dos moradores da cidade usam bicicletas como seu principal meio de transporte. E a cidade realmente adotou a bicicleta como um estilo de vida. Não é surpresa que Copenhague tenha um impressionante sistema de bicicletas públicas, conhecido como City Bikes. Essa rede prática permite que moradores e turistas aluguem bicicletas em várias estações pela cidade. Imagine como é fácil pegar uma bicicleta e explorar os encantadores bairros, belos parques e deslumbrantes orlas. Esse modo de transporte sustentável não só ajuda a reduzir o trânsito, mas também melhora a qualidade do ar. Andar de bicicleta em Copenhague é não apenas prático, mas também divertido, pois proporciona energia enquanto você aproveita a vibrante atmosfera da cidade. O compromisso da cidade com a segurança e o prazer de andar de bicicleta é evidente na extensa rede de ciclovias e no design amigável das ruas. Então, seja a caminho do trabalho ou apenas desfrutando de um passeio tranquilo, a cultura ciclística de Copenhague torna a cidade um lugar ideal para amantes de bicicletas e ciclistas casuais, pronto para pedalar por esta cidade incrível. Fato incrível sobre a incrível jornada de Sazae-san. Este amado anime criado por Machiko Hasegawa estreou em 1969 e desde então conquista os corações dos espectadores. Com mais de 700 episódios, Sazae-san é uma realização notável no mundo do anime, tornando-se um dos programas mais duradouros da história. Seus personagens encantadores e enredos envolventes trazem alegria a gerações, incorporando temas culturais e humor que ressoam com o público de todas as idades. É especialmente interessante como Sazae-san continua a evoluir ao longo do tempo, abordando questões contemporâneas, enquanto mantém seu estilo único. A determinação de seus criadores e a base de fãs dedicada desempenharam um papel crucial em seu sucesso duradouro. Celebrando seu notável legado, Sazae-san também abre caminho para novas gerações de anime, inspirando muitos outros seriados. Com uma quantidade impressionante de episódios, isso é um testemunho de sua resistência em um mundo de entretenimento em rápida mudança. Você já se perguntou como um único programa pode ter tanto impacto ao longo das décadas?
Você já se perguntou por que os cães adoram andar de skate? Otto, um bulldog inglês de Lima, Peru, se tornou uma verdadeira estrela ao entrar para o livro dos recordes Guinness, em 8 de novembro de 2015. Esse incrível cão quebrou o recorde mundial de maior distância, percorrida por um cachorro em um skate através de um túnel humano. Otto impressionou o público ao passar por um túnel formado pelas pernas de 30 pessoas. Imagine a emoção. Essa manobra impressionante não apenas mostrou o incrível equilíbrio e talento de Otto, mas também destacou a maravilhosa conexão entre cães e seus donos. Os proprietários frequentemente ensinam seus pets a fazer truques, e Otto é um ótimo exemplo de como, com um pouco de prática, diversão e apoio, nossos amigos peludos podem alcançar resultados surpreendentes. Então, qual será o próximo desafio para Otto? Sem dúvida, ele pode inspirar outros cães a se juntarem à paixão pelo skate. Você já se perguntou o que torna o caviar Almas tão especial? Este luxuoso iguaria, conhecido como o diamante da comida, é o caviar mais caro do mundo, custando impressionantes $15.650 por libra. Ele é extraído exclusivamente da esturjão iraniano, que vive no Mar Cáspio, e é realmente único. O peixe que produz esse caviar é extremamente raro, principalmente devido ao seu habitat limitado e às condições ambientais específicas. Cada ovo é coletado com muito cuidado, garantindo a mais alta qualidade e sabor. O caviar Almas é popular entre chefes e gourmets em todo o mundo, não apenas por seu preço, mas também por seu sabor amanteigado e textura cremosa. Ele é frequentemente servido em panquecas ou com uma colher de creme de leite para realçar a experiência gustativa, mas o que realmente o destaca é sua impressionante cor dourada, que lembra joias. Por que, na sua opinião, uma raridade como essa custa tanto? Porque o filme A Noite dos Mortos-Vivos é importante. Este filme de 1968 mudou nossa visão sobre zumbis. Antes, os zumbis eram vistos como pessoas sob controle, geralmente por magia. No entanto, A Noite dos Mortos-Vivos apresentou os zumbis como monstros aterrorizantes, movidos por uma fome insaciável. Essa mudança radical não apenas redefiniu o gênero de terror, mas também influenciou muitos filmes, videogames e livros que vieram depois. A atmosfera sombria do filme e seus comentários sociais sobre medo e sobrevivência ressoaram com o público, tornando-o um marco cultural. Hoje, ao pensar em zumbis, você provavelmente imagina os mortos-vivos deste filme clássico, e não zumbis inspirados no voodoo. O legado de A Noite dos Mortos-Vivos continua vivo, moldando nossa percepção do terror e despertando medos dos nossos instintos mais profundos. Você vai se surpreender. Como fazer gelo transparente? A maioria de nós não pensa muito sobre os cubos de gelo, mas o mistério de sua aparência fascina. Os cubos de gelo turvos surgem devido a pequenas bolhas de ar e impurezas na água. Esses pequenos defeitos dispersam a luz, fazendo com que o gelo pareça turvo e menos atraente. Se você quer impressionar seus amigos ou melhorar a apresentação dos coquetéis, há um jeito simples: ferver a água antes de congelá-la elimina essas bolhas de ar, resultando em cubos de gelo cristalinos, que não só ficam lindos, mas também resfriam melhor as bebidas. Quando a água ferve, ela se livra dos gases aprisionados, por isso esse método é tão eficaz. Apenas certifique-se de que a água fervida esfrie um pouco antes de despejá-la nas formas. Após o congelamento, você terá um gelo surpreendentemente transparente que vai embelezar qualquer bebida. Na próxima vez que você for preparar bebidas, que tal experimentar esse método para adicionar um toque de elegância? Você já se perguntou por que os filmes dizem que são fictícios? Na década de 1930, um processo relacionado ao famoso místico Rasputin trouxe mudanças significativas na forma como os filmes identificam seu conteúdo. Um dos filmes o retratou de uma maneira que irritou alguns parentes, resultando em um processo judicial. Para evitar conflitos semelhantes e esclarecer suas intenções criativas, os cineastas começaram a incluir avisos de que seus filmes são obras de ficção. Isso era importante para proteger a expressão artística e respeitar as pessoas reais e suas histórias. Hoje, vemos esses avisos em comédias e filmes biográficos, lembrando os espectadores de separar fatos de ficção. Também é uma maneira prática de proteção legal para os criadores de filmes. Então, da próxima vez que você ver esse aviso na tela, lembre-se da história fascinante por trás dele e de como ela influenciou as práticas cinematográficas atuais.
Não é interessante como um único caso pode ter um impacto tão duradouro? Acredite ou não, a IPA tem uma história incrível. O Indian Pale Ale, conhecido como IPA, não é apenas uma escolha de cerveja da moda. Ele tem raízes profundas que remontam ao século XVIII. Naquela época, os cervejeiros da Inglaterra descobriram que aumentar a quantidade de lúpulo na cerveja clara ajudava a preservá-la durante longas viagens marítimas para as colônias britânicas na Índia. O lúpulo funcionava como um conservante natural, mantendo o sabor da cerveja mesmo após meses no mar. Essa inovação inteligente resultou em um estilo repleto de sabores intensos de lúpulo e aromas cativantes, tornando-o um favorito entre os amantes de cerveja. Hoje, a IPA é celebrada pela sua diversidade, que vai de notas cítricas e frutadas a terrosas e resinadas. Cervejarias ao redor do mundo adotaram esse estilo, experimentando diferentes combinações de lúpulo para criar experiências de sabor únicas. Então, da próxima vez que você beber uma IPA, imagine essa jornada da Inglaterra para a Índia e aprecie a história em cada gole de lúpulo. Você já pensou em como o Ninja mudou o streaming para sempre? Em 2018, Tyler Blevins, mais conhecido como Ninja, fez história ao se tornar o primeiro streamer a ganhar $1 milhão em apenas um ano. Esse sucesso impressionante foi em grande parte devido às suas transmissões de Fortnite, que atraíram milhões de espectadores ao redor do mundo. A personalidade carismática de Ninja e suas habilidades excepcionais nos jogos o tornaram um nome famoso, e seu sucesso abriu portas para muitos outros gamers que buscam o streaming profissional. Contratos de patrocínio com grandes marcas e colaborações com celebridades ajudaram a aumentar ainda mais sua popularidade. Hoje, o streaming não é apenas um hobby, é uma carreira real para muitos gamers iniciantes. Os rendimentos recordes de Ninja não apenas mostraram o enorme potencial do esporte, mas também inspiraram uma nova geração a explorar suas paixões nos jogos. Quem sabe o que o futuro reserva para o streaming? É verdade que as abelhas bombom podem voar. Surpreendentemente, essas criaturas peludas parecem desafiar as leis da física com sua capacidade de decolar. Por muitos anos, os cientistas acharam que sua aparência desajeitada os tornava incapazes de voar, mas isso estava errado. Cálculos antigos não consideravam como as abelhas bombom batem suas asas em um movimento único de 8, criando redemoinhos de ar que as levantam do chão. Esse fenômeno natural não só aprofundou nossa compreensão da aerodinâmica, mas também inspirou inovações em tecnologia, especialmente em robótica e design de drones. Engenheiros têm se baseado na mecânica de voo das abelhas bombom ao desenvolver novas máquinas voadoras. Além disso, as abelhas bombom são polinizadoras importantes, desempenhando um papel fundamental na reprodução das plantas e na manutenção dos ecossistemas. Sem elas, muitas das nossas frutas e vegetais favoritos não conseguiriam sobreviver. Então, da próxima vez que você ver uma abelha bombom, lembre-se de que a natureza sabe como quebrar regras e nos inspirar a todos. Acredite ou não, mas o latim é a língua oficial do Vaticano. Este pequeno, mas fascinante país é único de muitas maneiras, especialmente por sua escolha de língua oficial. O Vaticano, centro espiritual da Igreja Católica, realmente utiliza o latim como língua oficial, tornando-se o único país do mundo com esse status. Por que o latim? Essa língua antiga tem raízes profundas em textos e tradições religiosas, permitindo que o Vaticano mantenha uma conexão com sua história e ensinamentos da Igreja. Embora você não ouça muitas conversas em latim nas ruas, ele é amplamente utilizado em documentos oficiais, missas e até em algumas formas de comunicação. Curiosamente, o latim também é ensinado nas escolas do Vaticano, mantendo essa língua clássica viva até hoje. Além disso, o rico vocabulário e a estrutura precisa do latim são ideais para discussões teológicas. Então, da próxima vez que você ouvir latim, lembre-se de seu papel importante no coração do catolicismo, bem no Vaticano. Você consegue imaginar um lugar onde uma língua antiga ainda prospera? Acredite ou não, os ricos europeus tinham armários de emergência. No século 1700, a importância da imagem social atingiu novos patamares, e a elite começou a guardar perucas para receber convidados inesperados. Esses armários de emergência eram habilmente recheados com perucas de diferentes estilos, que podiam rapidamente mudar a aparência de uma pessoa. Os convidados eram frequentemente recebidos em casas luxuosas, onde a etiqueta exigia que todos estivessem sempre bem cuidados e na moda. Imagine a pressão de ter que mudar de estilo a qualquer momento. Essas perucas não eram apenas acessórios da moda,
Simbolizavam riqueza e status, muitas vezes feitas de materiais caros, como cabelo humano ou crina de cavalo. Ter uma peruca impressionante à mão em caso de emergência era crucial para manter o status social. Essa estranha tradição mostra o quanto a autoestima das pessoas estava ligada à sua aparência em uma época em que eventos sociais eram extremamente importantes. Hoje, embora possamos usar outras formas de expressão, o desejo de impressionar permanece. É uma visão fascinante do passado. O que ajuda as pessoas a saírem da extrema pobreza? Todos os dias, cerca de 217 mil pessoas superam as dificuldades de viver com menos de $2 por dia. Essa mudança incrível está principalmente ligada a avanços significativos na educação, saúde e oportunidades econômicas. O acesso melhorado a uma educação de qualidade ajuda as pessoas a adquirirem novas habilidades e conhecimentos, abrindo portas para melhores empregos. Ao mesmo tempo, inovações na saúde garantem o acesso ao tratamento necessário para manter a saúde e a produtividade. Além disso, mais oportunidades econômicas incentivam o empreendedorismo e a criação de empregos, permitindo que as comunidades se desenvolvam. Essa transformação contínua não apenas muda a vida de indivíduos, mas também eleva comunidades inteiras, ajudando a construir um futuro melhor para milhões ao redor do mundo. Com a continuidade dos esforços e o foco nessas áreas, podemos ver ainda mais progresso na luta contra a pobreza. Descubra o segredo do relógio em Pulp Fiction. No icônico filme de Quentin Tarantino, todos os relógios marcam a mesma hora, 4:20. Esse detalhe curioso não é apenas uma coincidência, ele sugere uma conexão mais profunda com a cultura da maconha, onde 420 é um código conhecido entre os amantes da erva. Ao escolher essa hora específica, Tarantino adiciona um tom brincalhão para os espectadores. É um detalhe que torna o filme mais envolvente e interessante para quem presta atenção. Seja você um espectador casual ou um fã dedicado, notar essas sutilezas pode fazer você apreciar o filme de forma mais profunda. Quando você reassistir Pulp Fiction, tente encontrar os relógios. É como uma pequena caça ao tesouro. Essa dica inteligente mostra o talento de Tarantino em misturar narrativa com referências culturais, mantendo os espectadores engajados em um nível mais profundo. Quem diria que um simples relógio poderia gerar conversas tão interessantes? Prepare-se para se surpreender com a velocidade do tampão. Durante um teste nuclear subterrâneo, cientistas transformaram um disco de aço comum de 4 polegadas em o objeto mais rápido já criado pelo homem, lançando a impressionantes 125 mil milhas por hora. Para comparação, isso é muito mais rápido do que qualquer coisa feita pelo homem, como carros de corrida ou até foguetes espaciais. A incrível força gerada pela explosão levantou o tampão bem alto, mostrando o poder das reações nucleares. Esse fato surpreendente destaca não apenas as propriedades únicas dos materiais, mas também como a física pode levar a resultados inesperados em condições extremas. Não é todo dia que um objeto simples como um tampão consegue ultrapassar um caça, fazendo-nos repensar nossas ideias sobre velocidade e inovações humanas. Você consegue imaginar um objeto voando mais rápido que uma bala? Vamos entender a descalculia. Essa dificuldade de aprendizagem, muitas vezes chamada de dislexia numérica, pode ser muito frustrante para quem a enfrenta. Imagine ter dificuldade em entender conceitos matemáticos simples, mesmo tendo a mesma inteligência que seus colegas. Essa é a realidade de muitas pessoas com descalculia. Essa condição pode tornar tarefas relacionadas a números, como fazer um orçamento ou saber as horas, muito desafiadoras. Pessoas com descalculia podem ter dificuldade em memorizar fatos matemáticos ou seguir sequências de passos em cálculos. Isso não está relacionado à falta de esforço ou inteligência, é apenas uma forma diferente de processar informações. Muitas vezes, elas se destacam em outras áreas, como arte ou línguas, mostrando seus talentos diversos. A conscientização sobre a descalculia é extremamente importante, pois apoio e métodos de ensino adequados podem ajudar quem enfrenta essa dificuldade a ter sucesso. Será que uma melhor compreensão pode mudar a situação para muitos? Sentindo borboletas no estômago, é tudo adrenalina. Quando vemos alguém que gostamos, nosso corpo reage de uma forma incrível. A adrenalina, um hormônio poderoso, ativa a resposta de estresse do organismo. Essa reação natural nos ajuda a nos prepararmos para possíveis desafios, muitas vezes chamada de resposta de luta ou fuga. Quando a adrenalina entra em nosso sistema,
Ela acelera o coração e aumenta o fluxo sanguíneo, causando essa sensação de frio na barriga. Esse sentimento pode parecer estranho, mas é completamente normal. É como se nosso corpo dissesse: prepare-se para algo emocionante. Curiosamente, esses sintomas às vezes podem ser confundidos com medo. Nosso cérebro não faz uma distinção clara entre medo e excitação. Então, da próxima vez que você sentir borboletas ao encontrar alguém especial, lembre-se de que é apenas sua adrenalina, dizendo que seus sentimentos são reais e merecem atenção. Não é incrível como nosso corpo reage às emoções? Vamos explorar a arte de Dominique Davis na animação. Dominique Davis é um talentoso animador que encontrou seu espaço único no mundo da animação minimalista em stop motion. Suas obras se destacam pelo uso de cores neutras e cenários bem elaborados, criando uma atmosfera que mergulha os espectadores em um mundo peculiar e sutil. É impressionante como ele transforma materiais simples como argila, papel e madeira em histórias envolventes. Essa abordagem inovadora permite que ele se conecte profundamente com o público. Davis compartilha suas animações nas redes sociais, onde ganhou muitos fãs e reconhecimento. Os admiradores apreciam seu estilo visual delicado e o ritmo da narrativa que permeia suas obras, mostrando sua habilidade em transmitir emoções complexas de forma simples. Ao focar no minimalismo, ele desafia as expectativas tradicionais da animação, gerando discussões sobre o potencial dos materiais do dia a dia. Através de sua única visão artística, Davis nos convida a valorizar a beleza na simplicidade e na criatividade, o que ele criará a seguir. Descubra o mistério do Kuyotuit, o mineral mais raro da Terra. Este mineral incrível é tão único que apenas um exemplar foi encontrado, tornando-se um verdadeiro tesouro da natureza. Descoberto em Mianmar, o Kuyotuit chama a atenção de cientistas e colecionadores de minerais por suas propriedades vibrantes. Sua composição fascinante reflete uma história geológica intrigante, oferecendo pistas sobre as condições em que se formou. Cada vez que um minerador se aprofunda na Terra, ele busca histórias como a do Kuyotuit, que revela os segredos ocultos do nosso planeta. Minerais raros como este não apenas nos ensinam sobre o passado da Terra, mas também despertam curiosidade e admiração pelo mundo natural. Enquanto os pesquisadores continuam a estudar essa descoberta excepcional, eles esperam desvendar mais pistas sobre como uma pedra tão rara pôde existir. Quais outras maravilhas escondidas aguardam para serem descobertas sob a superfície da Terra? Os especialistas afirmam que sim, jogar jogos como xadrez e sudoku pode melhorar significativamente o funcionamento do cérebro, ajudando na memória, na resolução de problemas e no pensamento estratégico. Pesquisadores descobriram que esses jogos clássicos não só entretêm, mas também são ferramentas poderosas para manter a mente afiada, independentemente da idade. Seja você um jogador experiente ou alguém que está começando a aprender sudoku, ambos os passatempos oferecem mais do que apenas diversão. Eles exigem pensamento crítico, antecipação de jogadas e resolução de desafios complexos, o que é um ótimo exercício para o cérebro, algo que muitas outras atividades não oferecem. E a melhor parte, você pode jogar esses jogos em qualquer lugar, desde um cantinho aconchegante em casa até um café com amigos. Então, se você está procurando maneiras agradáveis de melhorar suas habilidades mentais e manter suas capacidades cognitivas em ótima forma, pegue um tabuleiro de xadrez ou um sudoku. Quem diria que a diversão poderia ser uma ótima contribuição para a saúde do seu cérebro? Um fato interessante sobre o dia das eleições nos EUA. Em 1845, foi estabelecido o Dia das Eleições. É a terça-feira, após o primeiro domingo de novembro. Essa data foi escolhida pensando nas necessidades dos agricultores do século XIX, que acabavam de terminar a colheita de outono. Após uma temporada intensa nos campos, os agricultores precisavam de tempo para chegar aos locais de votação antes das fortes nevascas do inverno. Ao escolher a terça-feira para as eleições, os eleitores podiam evitar viajar no domingo, que é tradicionalmente considerado um dia de descanso e adoração. Essa abordagem permitiu que os cidadãos cumprissem seu dever cívico, respeitando seus rituais religiosos. Esse arranjo garantiu que todos pudessem chegar aos locais de votação e voltar para casa a tempo de cumprir suas obrigações diárias. Então, da próxima vez que você for votar, lembre-se de como esse tempo reflete as raízes agrícolas da sociedade americana e a importância da acessibilidade para todos os eleitores. Descubra a magia do Festival Mundial de Balões.
Este evento vibrante acontece em León, Guanajuato, e apresenta centenas de balões coloridos que enfeitam o céu. Todo mês de novembro, o festival atrai milhares de visitantes que vêm admirar as vistas impressionantes e participar de atividades emocionantes. Além dos belos balões, os convidados podem aproveitar música ao vivo que enche o ar de energia e ritmo. Além disso, os amantes da gastronomia podem experimentar uma variedade de delícias culinárias, desde pratos mexicanos tradicionais até cozinhas internacionais. O festival não é apenas sobre balões, é uma celebração cultural que une pessoas de todos os cantos do México e além, tornando-se uma experiência verdadeiramente inesquecível. Com paisagens deslumbrantes, entretenimento emocionante e uma atmosfera amigável, o Festival Mundial de Balões é um evento que definitivamente vale a pena ver para quem deseja desfrutar de um pouco de magia no céu. Já parou para pensar por que um sorriso pode trazer complicações? Em 1917, ocorreu um incidente curioso em Montana. Um homem foi preso apenas por sorrir no tribunal. Esse caso inusitado mostrou o quanto o sistema judicial levava a sério a ordem e o respeito durante as sessões. O juiz, querendo manter um clima sério, interpretou o sorriso do homem como uma zombaria ao tribunal. Naquela época, qualquer expressão desrespeitosa poderia resultar em consequências graves, destacando as rígidas regras de comportamento na sala de audiência. Hoje, essa reação pode parecer exagerada, já que o ambiente nos tribunais se tornou mais descontraído. No entanto, isso ressalta as normas culturais da época e a importância da seriedade nos assuntos judiciais. Imagine ser detido por um sorriso. Esse caso estranho nos lembra como as expectativas sociais sobre o comportamento podem mudar ao longo do tempo, fazendo-nos refletir sobre quais práticas podem parecer estranhas para as futuras gerações. A história do TNT vai te surpreender. O trinitrotolueno, ou TNT, começou sua jornada em 1863 não como explosivo, mas como um corante amarelo vibrante. Cientistas descobriram que essa substância podia criar cores intensas, tornando-se popular para atingir tecidos. No entanto, seu verdadeiro potencial ficou escondido até 1891, quando pesquisadores descobriram suas propriedades explosivas. De repente, o TNT ganhou um novo propósito no campo de batalha e na construção. Graças à sua capacidade de gerar explosões poderosas e à sua relativa estabilidade, o TNT se tornou um material favorito para fins militares. Durante a Primeira Guerra Mundial, teve um papel significativo, impactando fortemente as estratégias de combate. Hoje, embora você possa ver o TNT apenas como explosivo, sua fascinante história como corante nos lembra que as aplicações mais inesperadas podem surgir de começos surpreendentes. Não é interessante como uma substância pode passar da moda para o poder de fogo? Incríveis conquistas de Guillaume Fontaine no slackline. Guillaume Fontaine, um artista circense excepcional de Sherbrooke, Quebec, vem expandindo os limites do slackline desde 2015. Em 2018, ele estabeleceu o recorde mundial da caminhada mais longa em alta linha sem quedas, o que exige não apenas um equilíbrio incrível, mas também uma enorme coragem. Imagine caminhar sobre uma corda esticada, bem alto do chão, com apenas o ar abaixo de você. Mas isso não é tudo. Ele também detém o recorde da maior distância percorrida em monociclo durante o slackline, o que demonstra não só sua preparação física, mas também sua criatividade. A paixão de Fontaine por esse esporte emocionante eleva sua prática a um nível artístico. Ele combina elementos artísticos e habilidades que desafiam a gravidade para inspirar outros a seguir seus sonhos. Seja você um aventureiro ou apenas um apreciador de talentos únicos, as conquistas de Fontaine são impressionantes. O que ele fará a seguir? Cada novo desafio que ele enfrenta expande os limites do possível e nos mantém a todos em expectativa. Você sabia que existem 67 mil espécies de árvores? Essa incrível cifra vem da dendrologia, a ciência que estuda árvores e plantas lenhosas. Imagine-se caminhando por uma floresta cheia de árvores, cada uma delas única. Desde as majestosas sequoias na Califórnia até as delicadas flores de cerejeira no Japão, as árvores desempenham um papel fundamental em nossos ecossistemas. Elas produzem oxigênio, armazenam carbono e oferecem habitat para diversas espécies. Algumas árvores podem viver milhares de anos, enquanto outras crescem rapidamente. Os dendrologistas, cientistas que se especializam nessa área,
trabalham arduamente para catalogar essas espécies e entender sua importância. Eles estudam desde a estrutura da casca das árvores até as complexas relações que elas mantêm com fungos e animais. Essa diversidade é fascinante e destaca a importância dos esforços de conservação. Com o desenvolvimento urbano e as mudanças climáticas ameaçando muitas dessas espécies, entender seu papel na natureza se torna crucial. Então, da próxima vez que você avistar uma árvore, lembre-se de que por trás dela existe um mundo incrível de espécies. Você consegue adivinhar o que torna Urano tão estranho e fascinante? Este gigante planetário é realmente único, pois gira de lado, inclinado quase a 90 graus. A maioria dos planetas gira de forma vertical, mas a posição peculiar de Urano sugere um passado dramático. Cientistas acreditam que essa rotação lateral pode ter sido resultado de uma colisão colossal com um objeto do tamanho da Terra, ocorrida bilhões de anos atrás. Como resultado, Urano passa por mudanças sazonais extremas e cada polo recebe cerca de 42 anos de luz solar ou escuridão contínua. Essa rotação única também afeta sua atmosfera, causando condições climáticas incomuns, incluindo os ventos mais rápidos do sistema solar. O que isso significa para nossa compreensão da formação e evolução dos planetas? Estudar Urano nos ajuda a desvendar os mistérios não apenas deste mundo distante, mas também da história cósmica de todo o nosso sistema solar. Você já pensou na história assustadora de Neville Heath? Esse serial killer britânico ficou famoso por assassinar pelo menos 8 mulheres, incluindo sua esposa, em seu apartamento em Londres durante as décadas de 1940 e 1950. Heath atraía suas vítimas para sua casa, onde cometia esses crimes horríveis. Em um giro perturbador dos acontecimentos, ele escondia os corpos no seu jardim e até nas paredes do apartamento, servindo como um lembrete sombrio de suas ações monstruosas. O mistério de seus motivos e o grande número de vidas destruídas deixaram muitos perplexos. Sua prisão e julgamento chamaram a atenção do público britânico e geraram discussões sobre crime e justiça. O legado aterrorizante de Heath levanta questões sobre o lado sombrio da humanidade e os limites do mal. Como alguém poderia cometer atos tão horríveis e passar despercebido por tanto tempo? Hoje, sua história continua a ser um exemplo aterrador de crimes reais na história. Prepare-se para se surpreender com essa fuga lenta. Em um incidente curioso no Texas, um homem tentou fugir de um assalto em um cortador de grama roubado, que só alcança cerca de 5 milhas por hora. Enquanto a maioria dos assaltantes busca velocidade e discrição, essa escolha inusitada chamou a atenção da polícia. Em vez de iniciar uma perseguição, os oficiais simplesmente caminharam ao lado dele, tornando sua fuga uma das mais lentas da história. Enquanto caminhavam ao lado do homem, provavelmente foi difícil para eles acreditar como era fácil prendê-lo. Após uma curta distância, a polícia o prendeu sem resistência, transformando a tentativa de crime em uma cena cômica. Esse incidente nos lembra que, às vezes, o crime não compensa, especialmente quando seu meio de fuga é um cortador de grama. Como você fugiria em uma situação assim? Vamos revelar a verdade sobre o pombo inglês em pó. Esta incrível raça, muitas vezes chamada de pombo de força inglês, realmente impressiona. Conhecidos por sua postura ereta e pescoço elegante e longo, essas aves foram cuidadosamente criadas por criadores experientes ao longo de muitas gerações. A característica mais marcante? Seu bico proeminente, que lhes dá um charme especial. Esses pombos não são apenas bonitos, eles são o resultado de uma seleção genética cuidadosa, focada em aprimorar suas qualidades decorativas. Os criadores dedicaram horas incontáveis para aperfeiçoar essas características, garantindo que cada pombo não apenas pareça incrível, mas também possua traços únicos que os amantes de pombos adoram. Seja em competições ou como um animal de estimação, o pombo inglês em pó certamente chamará a atenção de todos que o virem. Você já viu essas aves elegantes ao vivo? É verdade que um estegossauro foi vendido por milhões? Em um evento surpreendente tanto para os amantes de dinossauros quanto para o mundo dos leilões, um esqueleto quase completo de estegossauro chamado Apex foi vendido por impressionantes 44,6 milhões de dólares. Este incrível fóssil não é apenas um resto de dinossauro,
é o maior e mais completo estegossauro já encontrado, com impressionantes 254 ossos, preservados de aproximadamente 319 originalmente descobertos. Este raro exemplar foi comprado pelo bilionário Kenneth C. Griffin e destaca não apenas a fascinação pela vida pré-histórica, mas também o crescente interesse na coleção de fósseis. O estegossauro, que viveu na Terra no final do período Jurássico, é conhecido por suas características placas ósseas em dupla ao longo das costas e sua cauda espinhosa. A venda recorde do Apex reflete o quanto essas criaturas antigas são valorizadas no mercado atual. O que você acha que torna os fósseis tão desejáveis? Acredite, a bibliosmia realmente existe. Este termo fascinante se refere à alegria de sentir o cheiro de livros, um ritual adorado por muitos amantes da leitura ao redor do mundo. Imagine-se entrando em uma biblioteca aconchegante ou em uma pequena livraria e sendo envolvido pelo calor nostálgico do aroma de papel e tinta. Para os amantes de livros, esse cheiro é tão agradável e mágico quanto um bom perfume. Ele vem do papel envelhecido e das substâncias químicas usadas na impressão, criando uma experiência olfativa única. Curiosamente, a bibliosmia não só traz lembranças de livros lidos, mas também aprofunda a conexão com a literatura. Você já parou para apreciar esse cheiro enquanto folheava as páginas de seu livro favorito? É mais do que um refresco para a mente. É uma celebração de histórias, narrativas e imaginação, tudo em um aroma envolvente. Então, da próxima vez que você pegar um livro, respire fundo e aproveite a magia da bibliosmia. Em 1996, a Pepsi lançou um projeto incrível no Japão, país onde a empresa havia começado suas atividades apenas 7 anos antes. Essa iniciativa única buscava unir a popular bebida não alcoólica aos sabores locais, focando na cultura dos amantes de sushi. Como o sushi, especialmente o nigiri, se tornou parte essencial do dia a dia, a Pepsi explorou como os sabores poderiam se combinar de maneiras inesperadas. A ideia era criar uma bebida mais suave e agradável, que complementasse o sushi, mostrando como tradições e inovações podem se encontrar. Essa ousada iniciativa não apenas causou um grande impacto na indústria de bebidas, mas também reinventou a forma como petiscos e bebidas podem se harmonizar. Ao influenciar os gostos locais, a Pepsi buscava se tornar parte integrante da cultura alimentar japonesa. O que você acha de um refrigerante feito para amantes de sushi? O que realmente inspira um guerreiro lendário à coragem? Benkei, uma figura famosa na história do Japão, é conhecido por seus feitos impressionantes em batalha. Dizem que esse guerreiro lendário defendeu uma ponte contra mais de 300 soldados treinados, mostrando habilidades e coragem excepcionais. Sua maestria em combate o tornou um adversário temível, transformando a ponte em um palco de luta épica. Apesar da desvantagem numérica, Benkei lutou ferozmente até que seus inimigos lançaram um ataque implacável, disparando uma chuva de flechas contra ele. Em uma reviravolta dramática, dizem que ele morreu de pé, o que simboliza seu espírito inabalável e bravura. A lenda de Benkei é um símbolo cultural no Japão, representando os ideais de coragem e honra em combate. Sua história levanta a questão do que realmente motiva uma pessoa a realizar feitos tão incríveis em momentos de grande perigo. Fatos incríveis sobre leões na natureza. Leões, muitas vezes chamados de reis da selva, na verdade preferem as planícies gramadas e savanas a florestas densas. Esses majestosos animais formam grupos sociais chamados de bandos, que geralmente são compostos por fêmeas relacionadas, seus filhotes e alguns machos dominantes. Curiosamente, a maior parte da caça é feita pelas fêmeas, que mostram suas incríveis habilidades de trabalho em equipe. Elas frequentemente trabalham juntas para se aproximar da presa e emboscar, garantindo que a família tenha comida suficiente. Ao mesmo tempo, os machos desempenham um papel importante. Eles protegem o território do bando contra rivais e cuidam dos filhotes. Essa divisão de tarefas destaca como eles colaboram para sobreviver na natureza, tornando-os tanto ferozes quanto cuidadosos. A dinâmica dentro do bando ajuda-os a prosperar em habitats abertos, onde podem detectar ameaças e oportunidades a longas distâncias. Portanto, da próxima vez que você pensar em leões, lembre-se de que eles são não apenas predadores temíveis, mas também ótimos jogadores de equipe. Você já se deparou com um guia chocante?
O Horror Errante foi publicado pela primeira vez em 1661 e é frequentemente visto como um curioso documento histórico. Este guia, que se apresentava como uma forma de proteger os cidadãos dos perigos da prostituição em Londres, na verdade funcionava como um mapa para os próprios lugares que alertava. Em vez de apenas informar a sociedade, ele, inadvertidamente, indicava onde encontrar prostitutas, tornando-se um paradoxo fascinante de sua época. Sendo o primeiro de seu tipo, revela não apenas as visões sociais sobre moralidade, mas também ilumina a vida urbana em Londres no século XVII. Imagine ler um livro destinado à sua segurança e, de repente, perceber que é mais como um mapa do tesouro. Este documento único levanta questões sobre como entendemos e regulamos problemas sociais. O que isso diz sobre a relação entre informação e comportamento da sociedade? É verdade que a batata frita é belga. Você pode se surpreender ao descobrir que o que chamamos de batata frita, na verdade, tem origem na Bélgica. Embora muitos associem a batata frita à culinária francesa, essa deliciosa iguaria nasceu em um pequeno e pitoresco país chamado Bélgica. A lenda diz que no final dos anos 1600, os pobres moradores de uma vila no vale do rio Mosa fritavam pequenos peixes para comer, mas quando os rios congelavam no inverno, eles começaram a cortar e fritar batatas. Essa iguaria saborosa rapidamente se tornou popular, levando ao desenvolvimento de diferentes técnicas e estilos de fritura. O lanche crocante favorito acabou chegando à França, onde foi popularizado e ganhou um nome. Isso mostra como a comida é um ótimo exemplo de influência cultural, já que diferentes nações assimilam e adaptam pratos, criando sabores e tradições únicas. Então, da próxima vez que você saborear um prato de batatas fritas, lembre-se de suas raízes belgas. Não é incrível como as histórias culinárias se entrelaçam? E se eu te contar sobre os incríveis corredores de areia da China? Na China estão os maiores corredores de areia do mundo, que alcançam velocidades impressionantes de até 120 metros por segundo e alturas de 70 metros. Essas maravilhas naturais se formam devido à erosão, quando o vento e a água desgastam pedras e solo ao longo do tempo, criando majestosas dunas que dançam pela paisagem. Esse espetáculo não só encanta os olhos, mas também é um importante objeto de estudo para geólogos. Eles investigam como essas enormes formações de areia se formam e mudam, o que nos ajuda a entender melhor os processos naturais e o meio ambiente. A região ao redor também é impressionante. Colinas e vegetação única acrescentam charme a essa maravilha geológica. Imagine-se em uma elevação, observando esses gigantes de areia se contorcendo e mudando com o vento. É uma visão hipnotizante. Você se atreveria a testemunhar esse fenômeno? Uma boneca pode realmente escrever frases completas? Isso pode parecer incrível, mas existe uma boneca mecânica com mais de 6.000 partes móveis que consegue fazer isso. Essa criação impressionante foi um passo importante na robótica e na engenharia. Construída há muitos séculos, essa boneca não é apenas um brinquedo. Ela reflete a habilidade e a criatividade incríveis de seus criadores. Cada engrenagem e alavanca complexa funciona em perfeita harmonia, permitindo que a boneca realmente escreva linhas de texto. Imagine a surpresa das pessoas na época ao ver esse milagre mecânico em ação. Os avanços em tecnologia e design demonstrados por essa boneca abriram caminho para a robótica moderna, inspirando incontáveis inventores e engenheiros. Hoje podemos apreciar o quanto avançamos em tecnologia, graças àqueles primeiros inovadores que ousaram sonhar com máquinas capazes de imitar ações humanas. Não é incrível pensar sobre as raízes da robótica? Acredite ou não, mas as primeiras câmeras tiravam fotos em 8 horas. Na década de 1820, o mundo da fotografia estava apenas começando, e isso trazia muitos desafios. As pessoas precisavam ficar paradas por até 8 horas para conseguir uma foto. As primeiras câmeras usavam placas de metal cobertas com produtos químicos sensíveis à luz. Longos tempos de exposição significavam que quem quisesse capturar sua imagem tinha que aguentar um verdadeiro maratona de imobilidade. Imagine-se sentada em uma cadeira, tentando não piscar e não se mover por horas. Embora isso tornasse as primeiras sessões de fotos bastante cansativas, foi um grande passo para o desenvolvimento da fotografia moderna. O processo foi evoluindo e, com o avanço da tecnologia, o tempo de exposição foi diminuindo, levando à criação das câmeras que usamos hoje. Essas inovações iniciais abriram caminho para capturar momentos em segundos, transformando a fotografia na forma de arte que conhecemos agora.
Então, da próxima vez que você tirar um selfie rápido, lembre-se dos primeiros fotógrafos que desbravaram esse caminho, esperando pacientemente por horas para registrar um momento no tempo. Você pode acreditar na estranha dieta olímpica de Usain Bolt. Durante os Jogos Olímpicos de 2008 em Pequim, o lendário velocista se alimentava apenas de nuggets de frango, a única comida que considerava confortável, enquanto outros atletas planejavam cuidadosamente suas refeições para obter o melhor desempenho. Bolt contava com esse prato de fast food para treinos e competições. Apesar dessa escolha incomum, ele conquistou 3 medalhas de ouro, mostrando que às vezes o conforto é mais importante que as regras. As preferências de Bolt destacam como a alimentação pode variar entre os atletas. Alguns têm sucesso com dietas rigorosas, enquanto outros encontram seu caminho na simplicidade. Suas conquistas impressionantes nos lembram da importância de encontrar o que funciona para você, seja pratos sofisticados ou comida reconfortante. Então, da próxima vez que você pensar na sua dieta, lembre-se de Usain Bolt e seus nuggets. Qual é o seu prato favorito para o sucesso? É verdade que houve um rei cruel na Itália? A região que hoje chamamos de Itália moderna já foi chamada de Acragas e estava sob o domínio do tirano Falaris. Esse déspota ficou famoso por seus métodos cruéis, incluindo a criação de um terrível instrumento de tortura, conhecido como o touro de bronze. Inventado pelo mestre Perilos, esse mecanismo sinistro foi feito para assar suas vítimas vivas, fazendo com que seus gritos soassem como o mugido de um touro. Em uma reviravolta irônica, Falaris exigiu que Perilos demonstrasse o dispositivo, o que resultou em um destino horrível. Ele mesmo ficou preso dentro. Você consegue imaginar o medo e o horror de tal destino? Essa história horrenda ilustra as páginas sombrias da história, lembrando-nos das extremidades da crueldade e do poder. O touro de bronze permanece como um símbolo da tirania e um forte lembrete da importância de lutar contra a injustiça. Você sabia que o edifício mais alto do mundo é um penthouse no Central Park, em Nova York? Ele orgulhosamente leva o título de maior residência do planeta. Localizado entre o 129º e o 131º andar de um magnífico arranha-céu com 1.550 pés de altura, este luxuoso apartamento não é apenas um lugar para viver, mas uma verdadeira experiência. Imagine-se neste espaçoso penthouse, com 7 grandes quartos e 8 banheiros elegantes, além de 3 banheiros estilosos. Projetado para conforto e elegância, este lar oferece grandes janelas que proporcionam vistas deslumbrantes do icônico horizonte de Nova York, tornando cada olhar para a rua um momento inesquecível. Com amplas varandas, você pode aproveitar o ar fresco e o som da cidade lá embaixo. Viver aqui significa ter a melhor vista de uma das paisagens urbanas mais vibrantes do mundo. Seja para receber amigos ou desfrutar de uma noite tranquila, este penthouse permite que os moradores aproveitem todas as delícias da vida urbana com o máximo de luxo. Como você chamaria este lugar incrível de lar? Uma história incrível sobre o cabelo mais longo do mundo. O recorde de comprimento de cabelo pertence a uma mulher chamada Ge Kuping, da China. E é realmente impressionante. Em 2004, seu cabelo foi medido em incríveis 5,6 metros. Ge Kuping começou essa jornada impressionante aos 13 anos, decidindo deixar o cabelo crescer. Ao longo das décadas, ela se dedicou a essa tarefa, enfrentando dificuldades únicas relacionadas a esse comprimento. Cuidar dessa linda cabeleira exigia muito tempo para cuidados diários, lavar, pentear e evitar nós. Imagine a paciência e dedicação necessárias para lidar com cabelos que podem facilmente tocar o teto do seu quarto. Sua história não só destaca uma conquista pessoal extraordinária, mas também levanta questões sobre cuidados com os cabelos e ideais de beleza em diferentes culturas, o que é necessário para manter um resultado tão impressionante. Você não vai acreditar nisso sobre a mitologia japonesa. Azurai Yashiki é uma das criaturas mais estranhas do folclore japonês, assumindo a forma surpreendente de uma perna gigante e suja. Imagine uma perna tão enorme que ofusca tudo na sua casa. Segundo a lenda, essa criatura estranha aparece quando alguém negligencia a limpeza, exigindo que os pisos sejam lavados e que tudo esteja em ordem. Se você ignorar seu pedido, prepare-se para o caos, pois a Azurai Yashiki fará bagunça no seu espaço, deixando um rastro de desordem. Esse mito serve como um lembrete divertido sobre a importância da limpeza e as consequências de nossos hábitos. Muitas pessoas riem ao pensar na perna gigante,
Mas isso também destaca os valores culturais relacionados à ordem e ao respeito pelo meio ambiente. O que você acha da mensagem dessa criatura fedida? Na Islândia, a bebida mais popular não é Coca-Cola ou outros refrigerantes conhecidos, mas sim um exclusivo refrigerante de laranja chamado Apple Sin. Esta bebida gaseificada conquistou o coração dos moradores e turistas, tornando-se um símbolo cultural do país. Produzido diretamente na Islândia, o Apple Sin oferece um sabor refrescante que agrada os habitantes da ilha. Até a Coca-Cola reconheceu sua importância e lançou uma versão especial com sabores islandeses para atrair os consumidores locais. Essa interessante união entre a cultura local e marcas globais mostra como a comida e as bebidas podem refletir a identidade nacional. Ao saborear um copo gelado de Apple Sin em um dia fresco ou compartilhá-lo com amigos, você está bebendo um pedaço do patrimônio islandês. Não é incrível como uma bebida simples pode ter tanto significado? Na Idade Média, as pessoas frequentemente recorriam à trepanação como tratamento para fortes enxaquecas. Esse procedimento surpreendente, mas chocante, consistia em perfurar o crânio de uma pessoa, acreditando-se que isso ajudaria a aliviar a dor de cabeça intensa, liberando espíritos malignos ou pressão dentro do cérebro. Imagine o medo e o desespero que levavam as pessoas a tomar medidas tão extremas. Hoje temos recursos médicos modernos, como analgésicos e tratamentos preventivos, mas essa prática histórica mostra o quanto avançamos na compreensão da saúde e do corpo humano. A trepanação era vista não apenas como uma forma de tratar enxaquecas, mas também era utilizada para outras doenças, o que revela o conhecimento médico limitado daquela época. Muitas culturas realizavam esse procedimento, às vezes com sucesso, o que acrescenta um aspecto interessante à história da medicina. Isso nos lembra da importância de basear nossas práticas médicas em dados científicos confiáveis e não em crenças ultrapassadas. Não é incrível ver como nossa abordagem à saúde mudou ao longo dos séculos? Prepare-se para um encontro surpreendente com o caótico jockey. Na Indonésia, o termo jockey se refere a um intermediário ou agente que ajuda as pessoas a lidarem com situações difíceis, muitas vezes no esporte ou em serviços. Imagine uma pessoa segurando firme seu jockey em meio a um turbilhão de caos, onde um pássaro imprevisível voa ao redor, como se estivesse escapando de uma armadilha, assim como um esperto sonegador. Essa imagem não é apenas engraçada. Ela reflete a natureza imprevisível da vida. Em vez de correr para a linha de chegada, essa cena se assemelha mais a uma crise existencial, onde cada um luta com a incerteza e a confusão. Assim como o pássaro, às vezes tentamos desesperadamente escapar de circunstâncias complicadas. O que acontece quando a vida nos surpreende com reviravoltas inesperadas? Você vai se segurar firme ou tentará se libertar? As longas pescoços das girafas podem fazer mais do que apenas alcançar as árvores. É surpreendente pensar que as girafas desenvolveram seus altos pescoços, principalmente para comer folhas em grandes alturas, onde a competição por comida é baixa. Graças à sua incrível altura, elas conseguem desfrutar das folhas mais saborosas, que outros animais não conseguem alcançar. Mas essa não é toda a história. Os machos das girafas também usam seus longos pescoços para um tipo único de competição chamado luta de pescoços. Durante essas competições, eles balançam os pescoços e colidem as cabeças com outros machos, mostrando sua força e dominância, o que é importante para os direitos de acasalamento. Essa combinação de vantagens alimentares e habilidades sociais destaca como a evolução molda não apenas as características físicas dos animais, mas também seu comportamento. Então, da próxima vez que você ver uma girafa, lembre-se de que não se trata apenas de sua altura, é também sobre sobrevivência e prosperidade na natureza. Fatos surpreendentes sobre o uso de smartphones. Em média, as pessoas passam cerca de 9 anos de suas vidas grudadas em smartphones. Um estudo de 2018 revelou que as pessoas gastam cerca de 3 horas por dia rolando, deslizando e tocando nas telas de seus dispositivos. Pensando bem, é um tempo enorme. Ao longo da vida, essas horas diárias se acumulam e acabamos passando quase uma década com os telefones. Isso inclui tudo, desde checar redes sociais e conversar com amigos, até assistir vídeos e jogar. Embora os smartphones nos ajudem a nos comunicar e nos entreter, esse tempo excessivo levanta questões sobre nosso bem-estar.
Estamos perdendo momentos e conexões reais da vida. É importante encontrar um equilíbrio. Reservar um tempo para atividades ao ar livre ou para interações pessoais pode ajudar a criar uma relação mais saudável com nossos dispositivos. Então, como encontrar esse equilíbrio em nossas vidas repletas de smartphones? Descubra os segredos da Grande Mancha Vermelha de Júpiter. Essa tempestade gigante está ativa há séculos, localizada a cerca de 22 graus ao sul do equador de Júpiter. Imagine um furacão que poderia acomodar a Terra 2 vezes. A Grande Mancha Vermelha completa uma rotação a cada 6 dias terrestres, apresentando velocidades de vento impressionantes que podem ultrapassar 640 km/h. Esses ventos incríveis fazem dela um dos fenômenos meteorológicos mais fascinantes do nosso sistema solar. Cientistas continuam a estudar essa colossal tempestade, tentando entender como ela se mantém e quais processos dinâmicos a sustentam. A coloração avermelhada da tempestade é outra característica marcante, provavelmente causada por compostos químicos na atmosfera de Júpiter. Ao aprender mais sobre a Grande Mancha Vermelha, adquirimos conhecimentos não apenas sobre Júpiter, mas também sobre a ciência da atmosfera em geral. Que mistérios essa gigantesca tempestade pode esconder? Adivinhe o que desperta interesse em cubos? Este lugar incrível é o maior do seu tipo e está localizado na parte sul da ilha, perto de Panjang. Cubos atrai pesquisadores e amantes da natureza com suas vastas paisagens e características geológicas únicas. Os visitantes podem ver formações rochosas impressionantes, vegetação densa e talvez até animais raros que habitam este lugar extraordinário. Seu tamanho não só impressiona, mas também oferece oportunidades para diversas atividades ao ar livre, como caminhadas, fotografia e observação da natureza. Muitos vêm para aprender sobre a história natural da região e como uma área tão grande se formou ao longo do tempo. Não importa se você está em busca de aventura ou apenas quer apreciar vistas deslumbrantes, Cubos tem algo para todos. Você já pensou em explorar esta emocionante maravilha natural? É difícil de acreditar, mas os repelentes ultrassônicos de ratos não funcionam. Muitos proprietários investem nesses dispositivos esperando afastar os ratos com sons de alta frequência, que supostamente os incomodam. No entanto, pesquisas mostram que os ratos frequentemente ignoram esses gadgets barulhentos. Em vez de desfrutar de uma casa livre de roedores, os usuários podem apenas sentir uma falsa sensação de segurança. É importante entender que, embora as ondas ultrassônicas possam ser irritantes para os humanos, os ratos têm um alcance auditivo diferente e se adaptam rapidamente a esses sons. Isso significa que seu caro repelente pode ser apenas um item decorativo e não um meio eficaz. Em vez de confiar nesses gadgets, é melhor focar em métodos comprovados, como vedar pontos de entrada, armazenar alimentos de forma segura e manter a limpeza. Portanto, antes de gastar seu dinheiro, pense no que realmente funciona na luta contra os ratos. Fatos incríveis sobre dinossauros. Os dinossauros viveram em nosso planeta por impressionantes 165 milhões de anos, muito mais do que a existência do ser humano. Imagine um mundo dominado por essas criaturas magníficas. Muitos deles foram tão bem-sucedidos que conseguiram sobreviver em diversos climas e condições ao redor do globo. É surpreendente, mas alguns dinossauros podem ter encontrado fósseis de seus antepassados, o que destaca o enorme intervalo de tempo na história geológica. Esse encontro com o passado mostra o quão dominantes foram os dinossauros antes de seu súbito desaparecimento há 66 milhões de anos. Seu reinado traz lições importantes sobre sobrevivência e mudanças na história da Terra. Apesar de sua extinção, o legado dos dinossauros continua a nos inspirar, lembrando-nos da força da evolução e da adaptação. Então, da próxima vez que você ver um fóssil em um museu, lembre-se de que está olhando para uma linha do tempo fascinante que remonta a milhões de anos atrás. Qual é a forma do exoplaneta WASP-12b? Cientistas descobriram que o WASP-12b não é um exoplaneta redondo comum. Sua forma é a de um ovo. Este planeta incrível orbita uma estrela distante na constelação de Auriga, a apenas 1.400 anos-luz de nós. A razão para sua forma incomum é que ele está muito perto de sua estrela, o que provoca poderosas forças de maré que esticam e deformam o planeta. A temperatura na superfície ultrapassa 2.500 graus Fahrenheit, e a atmosfera é tão quente que pode evaporar substâncias no espaço.
O ASP-12b completa sua órbita em apenas 1,1 dias terrestres, o que lhe confere uma velocidade incrível, aumentando a atração da estrela. Este gigante flamejante representa um mundo único, onde as ideias tradicionais sobre as formas dos planetas são questionadas. Quem diria que um planeta poderia se parecer com um ovo alongado, em vez de uma esfera perfeita? O que mais podemos descobrir sobre as maravilhas do nosso universo? Você já se perguntou por que a pirataria prosperou nos mares? Quando as rotas terrestres se tornaram perigosas e difíceis de navegar, os comerciantes se voltaram para os oceanos, abrindo rotas comerciais movimentadas. Essa mudança criou novas oportunidades, mas também trouxe perigos. Assim como no Velho Oeste, essas águas se tornaram um terreno fértil para piratas, que viam os navios mercantes como presas fáceis. Armados com canhões e enfrentando condições adversas, esses bandidos do mar semeavam o caos entre as tripulações desprevenidas. Além dos piratas, os marinheiros também enfrentavam o escorbuto, uma doença causada pela falta de vitamina C, tornando as longas viagens especialmente arriscadas. A romantização e os perigos dos mares cativavam a imaginação, gerando histórias de tesouros e traições que ainda ressoam hoje. Então, o que levava esses aventureiros a arriscar suas vidas nas ondas do oceano? Vamos revelar a verdade sobre os olhos das estrelas do mar. Você sabia que as estrelas do mar, essas criaturas incríveis do oceano, têm uma maneira única de ver o mundo? Em cada uma de suas patas há um olho na ponta, que lhes permite sentir a luz e o movimento. Isso significa que, ao contrário da maioria dos animais, que têm os olhos na cabeça, as estrelas do mar têm 5 ou mais olhos espalhados por suas patas. Embora esses olhos não sejam tão desenvolvidos quanto os nossos, eles ajudam essas maravilhas do mar a se orientarem no ambiente. Detectando sombras e mudanças na luz, as estrelas do mar conseguem encontrar alimento, evitar predadores ou até mesmo procurar parceiros. Apesar de se moverem lentamente, esses olhos desempenham um papel importante em sua sobrevivência. Não é incrível como a adaptação pode levar a soluções tão criativas na natureza? Imagine como é explorar o fundo do oceano, do ponto de vista de uma estrela do mar e sua visão única do mundo. Difícil de acreditar, mas a Rússia é imensa. A área da Rússia é de cerca de 17 milhões de quilômetros quadrados, e ela orgulhosamente carrega o título de maior país do mundo. Esse vasto território é 11 vezes maior do que países como a França ou o Texas, e apresenta uma incrível diversidade de paisagens, climas e culturas. Desde as tundras geladas da Sibéria até as movimentadas ruas de Moscou, é difícil compreender a magnitude da Rússia. Ela faz fronteira com 14 países diferentes, incluindo China, Mongólia e Noruega, o que destaca sua importância geográfica. Ainda mais fascinante é que as dimensões da Rússia abrangem 11 fusos horários, enriquecendo as tradições e idiomas espalhados por todo o país. Seja caminhando pelas ruas históricas de São Petersburgo ou explorando as impressionantes montanhas dos Urais, a imensidão da Rússia oferece aventuras e histórias sem fim, esperando para serem descobertas. E se eu te contar sobre o incrível legado de Angogumi? Essa organização extraordinária construiu o primeiro templo budista do Japão, o Templo Shitenoji, que ainda é uma parte importante do cenário espiritual do país. Fundada no século VI, Angogumi não só demonstra uma habilidade excepcional, mas também desempenha um papel fundamental na disseminação do budismo pelo Japão. O templo Shitenoji, localizado em Osaka, serviu de base para muitos outros templos inspirados em seu design e filosofia. Graças a Angogumi, as complexas estruturas de madeira dos templos budistas se tornaram um símbolo da arquitetura japonesa. Ao criar esses locais sagrados, eles os preenchiam com simbolismo e arte, refletindo as crenças e valores budistas. Você já se perguntou como essas técnicas antigas ainda influenciam a arquitetura moderna? A dedicação da Angogumi garante que o respeito por esses tesouros culturais continue vivo, conectando o passado e o presente no Japão. Você vai se surpreender ao saber que as sementes de Ruelea tuberosa explodem. Esta planta incrível desenvolveu uma estratégia única para sobreviver e se reproduzir. Quando as sementes de Ruelea tuberosa entram em contato com a água, elas não apenas a absorvem, elas se expandem de forma explosiva.
Esse impulso repentino permite que as sementes se afastem da planta-mãe, se espalhando por grandes distâncias. Imagine pequenas cápsulas de sementes, cheias de fibras enroladas, que ao molharem se desenrolam com tanta força que podem voar vários metros ou até mais. Esse mecanismo único não só ajuda a planta a colonizar novas áreas, mas também aumenta as chances de encontrar o lugar perfeito para germinar. Ao lançar as sementes em condições superlotadas, a planta reduz a competição por recursos, como luz solar e nutrientes. Essa adaptação fascinante mostra como as plantas podem ser dinâmicas e ativas em seu ambiente, usando táticas inteligentes para prosperar. A natureza não é cheia de surpresas? Difícil de acreditar, mas as tartarugas sentem dor em suas conchas. As tartarugas são conhecidas por suas conchas duras, que as protegem de predadores e do ambiente. Surpreendentemente, essas conchas não são apenas uma armadura resistente, elas são partes vivas do corpo do animal. Dentro das conchas, as tartarugas têm terminações nervosas que permitem sentir toques e dor. Isso significa que se suas conchas forem danificadas, elas podem sentir dor, assim como outros animais, em caso de lesões. Essa capacidade de sentir desconforto é importante para sua sobrevivência, pois as faz evitar situações que podem causar ferimentos. Então, da próxima vez que você ver uma tartaruga tomando sol ou nadando, lembre-se de que suas conchas desempenham um papel vital, não só na proteção, mas também na ajuda para se orientarem em seu mundo com sensibilidade. Não é incrível como a natureza dotou esses seres de características tão únicas? Difícil de acreditar, mas Twain previu sua própria morte. Quando Mark Twain nasceu em 1835, o cometa Halley apareceu pela primeira vez no céu. Esse fenômeno celestial o impressionou tanto que ele declarou com uma frase famosa que morreria quando o cometa retornasse. Avancemos para 1910, quando o cometa Halley se aproximou da Terra novamente, e Twain faleceu. Essa incrível coincidência desperta interesse e curiosidade sobre sua previsão incomum. A crença de Twain em relação ao cometa destaca sua personalidade excêntrica e sua profunda compreensão do mundo ao seu redor. Muitas pessoas ficaram fascinadas com esse evento, questionando se ele realmente tinha uma intuição ou se foi apenas destino. Na verdade, o cometa Halley aparece a cada 76 anos, e Twain nasceu durante sua visita, o que torna sua previsão assustadoramente coincidente. Talvez haja muito mais interessante sobre sua vida e crenças relacionadas a esse impressionante fenômeno astronômico. Descubra a magia do Lago Spotted no verão. Esta incrível maravilha natural na Colômbia Britânica, Canadá, cria um espetáculo impressionante quando o calor do verão faz a água evaporar. O Lago Spotted não é apenas um lago. Ele é rico em minerais únicos como cálcio, magnésio e sódio, que lhe dão uma aparência vibrante. Quando a água diminui, os minerais se concentram, criando tons brilhantes de azul, verde e amarelo que cobrem a superfície, como uma obra de arte da natureza. Cada mineral forma seus próprios padrões, tornando cada visita única. O lago tem um significado cultural para o povo Sioux, que o considera um lugar sagrado há muito tempo. Visitar o Lago Spotted é uma ótima oportunidade para aprender sobre a interação entre geologia e ecologia e desfrutar de um espetáculo impressionante que só pode ser visto no verão. Você já viu um lago que parece uma tela vibrante? Você pode acreditar que o papel pode se esticar assim? Felix Semper, um artista inovador, conquistou o mundo com suas esculturas de papel incomuns, que parecem quase vivas. Diferente da arte tradicional, suas criações são feitas com milhares de folhas de papel, habilidosamente unidas para alcançar uma elasticidade surpreendente. Isso significa que, ao olhar para uma de suas obras, você pode ver como ela se dobra e balança, lembrando o movimento de objetos vivos, quase como um acordeão. Cada escultura não só impressiona visualmente, mas também convida à interação, permitindo que o público brinque com a arte e se surpreenda. As obras de Félix desafiam nossa percepção do papel, transformando-o em um material dinâmico, capaz de movimento e mudança. Quando pessoas ao redor do mundo descobrem essas esculturas, ficam perplexas. Como algo tão simples pode criar efeitos tão incríveis? Essa mistura única de arte e engenharia expande os limites do que podemos pensar sobre o papel. Você já se perguntou quanta energia um cavalo produz? Um cavalo pode gerar cerca de 15 cavalos de potência, o que equivale a aproximadamente 746 watts.
O termo interessante, cavalo de potência, foi introduzido pela primeira vez no final do século XVIII, pelo engenheiro escocês James Watt. Ele queria promover suas máquinas a vapor, comparando sua potência com a força dos cavalos, que na época eram usados para trabalhos pesados e transporte. Watt estimou que um cavalo poderia girar constantemente uma roda de moinho ou levantar uma carga pesada sem se cansar, e assim criou a unidade de medida cavalo de potência, para mostrar a impressionante força de suas máquinas. Hoje, quando ouvimos cavalo de potência, muitas vezes pensamos em máquinas e carros, mas tudo começou com esses trabalhadores incansáveis. Você pode acreditar que a força de um único animal ajudou a moldar nossa compreensão de energia? Por que a dança floss atrai tanto a todos? Esse divertido movimento de dança começou como um simples meme da internet e se tornou uma sensação mundial. Ele surgiu do jogo Fortnite e conquistou a todos com seu ritmo marcante e passos fáceis. Quando as pessoas começaram a compartilhar suas versões online, a dança bombou nas redes sociais e milhões se juntaram à diversão. Seus movimentos únicos ressoaram, mostrando uma tendência cultural curiosa, onde comunidades se unem em torno de ações lúdicas e repetitivas. No entanto, nem todos a aceitaram. Algumas escolas até proibiram a dança floss, acreditando que ela distrai os alunos dos estudos. Essa mistura de alegria e controvérsias destaca como algo tão divertido quanto um movimento de dança pode gerar discussões sobre tendências e distrações em nosso dia a dia. Portanto, seja você um profissional ou esteja tentando pela primeira vez, a dança floss nos une com sua energia contagiante. E se eu te contar sobre Dunhuang? Este lugar mágico, localizado nas secas terras do noroeste da China, é famoso por seu incrível lago em forma de meia-lua, cercado por fascinantes dunas cantantes. O som do vento movendo a areia cria uma melodia que adiciona magia à paisagem. Historicamente, Dunhuang não era apenas um belo oásis, era uma importante rota na lendária Rota da Seda, conectando a China a culturas distantes. Aqui, mercadores, viajantes e estudiosos se reuniam para trocar bens e ideias. Hoje, atrai visitantes de todo o mundo que desejam ver suas paisagens deslumbrantes e rica história. Quer você explore as antigas cavernas budistas, adornadas com complexos afrescos, ou simplesmente aprecie a beleza do oásis, Dunhuang oferece experiências inesquecíveis. Você já sonhou em estar em um conto de fadas histórico? Conheça a criaturinha da terra, o Patu de Guá. Pode parecer surpreendente, mas o Patu de Guá, uma incrível aranha que vive na Colômbia, é a menor aranha do mundo. Seu tamanho é de apenas 0,37 milímetros. E ele é tão pequeno que pode facilmente se acomodar na ponta de um lápis, passando despercebido. Apesar de seu tamanho, o Patu de Guá é um exemplo incrível da biodiversidade entre as aranhas. Ele mostra como a natureza pode criar seres surpreendentes com adaptações únicas que lhes permitem prosperar em diferentes condições. O Patu de Guá pertence a um grupo conhecido como Mismenidae, famoso por suas teias finas e tamanho diminuto. Os pesquisadores frequentemente precisam usar potentes microscópios para estudar essas pequenas criaturas de perto. Embora não causem medo como seus parentes maiores, o Patu de Guá contribui para a complexa rede de vida em seu ecossistema. Então, da próxima vez que você pensar em aranhas, lembre-se de que o tamanho não define a importância na natureza. Acredite ou não, mas existem computadores para os Amish. Em um mundo onde a tecnologia está frequentemente ligada à internet rápida e à comunicação constante, algumas empresas inovadoras estão criando computadores especialmente projetados para os Amish. Esses dispositivos únicos focam na simplicidade e na produtividade, respeitando um estilo de vida que valoriza o trabalho e a interação pessoal mais do que as distrações digitais. Sem acesso à internet, sem recursos de vídeo e música, esses computadores ajudam os usuários a se concentrarem em suas tarefas, seja nos negócios, na educação ou no trabalho comunitário. A ideia é oferecer os benefícios da tecnologia sem a influência opressora que pode comprometer os valores tradicionais. Essa abordagem cuidadosa não só atende às necessidades dos Amish, mas também levanta questões interessantes sobre como a tecnologia pode ser usada de forma responsável em qualquer estilo de vida. Talvez seja um modelo para famílias modernas que buscam equilíbrio em nossa rápida era digital. A surfista Ha Kalana treina de um jeito inusitado.
Essa talentosa jovem atleta, filha de Brian Calana e neta da lendária Buffalo Calana, está quebrando os limites dos treinos tradicionais. Para se preparar para a intensidade do surf em ondas gigantes, Ra corre no fundo do oceano, carregando uma pedra pesada de 50 libras. Essa técnica incomum não só desenvolve sua força física, mas também aumenta a resistência necessária para enfrentar as condições desafiadoras do surf. Quando ela faz sprints debaixo d'água, seu corpo aprende a se adaptar à resistência da água e ao peso da pedra, criando um treino inovador que poucos atletas utilizam. O método de Ra pode parecer difícil, mas dá a ela uma vantagem sobre as concorrentes. Inspirada pelo espírito de sua família, essa técnica de treino pode ser o segredo de suas incríveis habilidades no surf. O que Ra irá conquistar em sua jornada no surf? Por que a síndrome de Anton gera confusão? A síndrome de Anton é uma condição surpreendente e confusa, onde as pessoas ficam completamente cegas, mas não percebem sua cegueira. Isso acontece devido a uma falha no processamento das informações visuais no cérebro. Quando os olhos não enviam mais sinais claros, o cérebro compensa criando imagens visuais falsas, enganando a pessoa e fazendo-a acreditar que ainda pode ver. Imagine caminhar com confiança enquanto seus olhos estão bem fechados. Essa situação estranha mostra o quão poderoso é o cérebro e como ele pode criar a realidade com base em suas próprias percepções. Pacientes com a síndrome de Anton podem descrever cenas vívidas que na verdade não existem, levando à confusão tanto para eles quanto para seus familiares. Compreender essa condição destaca as complexas relações entre percepção e realidade, levantando questões sobre o quanto realmente confiamos em nossos sentidos para nos orientar no mundo.